Como eu não era ainda famoso e tal, não sei o que eu fazia? Eu, tipo, conversava muito com as pessoas. Pra fazer a pessoa despertar o interesse na minha festa. E aí depois eu dava um convite VIP pra ela. Eu fiquei o tempo todo na fila de costas. Tipo, virado pra parede, sabe? Loira. Com medo que alguém me visse e contasse pro meu pai. Eu lembro que quando essa pessoa falou, fala que nem homem, assim, na mesma hora eu já respondi, o que é falar que nem homem? Você quer vir aqui na frente ensinar? É muito... Sempre olhava muito no Instagram e tal, e aí via ali algum gogo que já dançava e que eu achava bonito e eu levava pra Bubu. Eu acho que eu sofri preconceito por ser gordo. Tal de selecionar os gogos. Você podia ser promotor da Canto e da Bubu? Eu era promotor da Canto e da Bubu. Eu ia lá e achava um gogo bonito. Aí eu trazia pra dançar na Bubu. Aí o gogo dançava 2 vezes na Bubu, ele chamava pra The Week e proibia de dançar na Bubu. Eu culpei, na época, o meu corpo por não ter acontecido alguma coisa com um rapazinho lá. Todos os dançarinos que dançavam pra ele na The Week, porque era ele que cuidava do artístico da The Week, né? Ele era um gogo de lá e ele que marcava todos os outros gogos. E aí ele falou pros meninos da The Week, olha, se vocês dançarem na Bubu, vocês não dançam mais pra mim. Vai ter peru na Selection? Na Selection vai ter muito. Ai, que delícia. Agora você vai ter internet para você. O Pod é Pop. Boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Amiga mulher, seja bem-vinda ao Pod é Pop especiais de Natal. Estamos na corrida aí desse fim de ano e agora o Pod é Pop vai lançar apenas um vídeo por semana até esse fim de ano, porque a gente merece férias, né, amor? Menina, já jantando aqui as gravações. Queria agradecer aí o carinho de todo mundo que esteve com a gente nesse ano. Muito obrigado. E a gente tá aqui, olha, de Renan de Papai Noel, esperando pra quê? Pra você se inscrever no nosso canal. Demorou pra você ativar o sininho de notificação e se inscrever no nosso canal pra ir mais novidades do Pod é Pop pra vocês. Tem a gente, que é o que eu falo aqui, gente, em todas as páginas. Então vocês colocam lá o Pod é Pop, que vai aparecer a gente no Deezer, Spotify, SoundCloud, TikTok, todos os lugares. Então coloca lá Pod é Pop pra vocês poderem ver. Gente da cena eletrônica, gente do pop, drag, mulheres empoderadíssimas, homens empoderadíssimos, pra gente poder arrasar. Sucesso. E o que será que a gente espera pra ano que vem? Eu espero que a gente dê uma trocada nesse cenário, Não, pra pelo alguma coisa amor de nova. Deus, Eu pelo vou fazer amor uma de Deus. reforma, Não, meu bem, entendeu? Eu tudo gosto certo. disso. Mas Não. também na sexta-feira, se a gente continuar nesse mesmo ritmo, tem o ficar Pod é arrumando Pop, o moda. desafio, com 2 participantes que vêm aqui, olha, de se desafiar com 10 desafios divertidíssimos, atrás desse troféu lindo aqui, ó, que já tá desmontando, Do 3D entendeu? Maker. 3D Maker, realizando sonhos, querida. E também tem a gente, também dentro das playlists, no Giro do Pod, onde a gente tá indo aí nas festas fazer essas bastidores de festas. Então você aí que não tem preguiça de sair de casa, eu não gosto de ir Que pra não tem festa. preguiça. Que tem Que preguiça tem, né, gata? e não sai de casa, tem preguiça e não sai de casa, demorou. Pra vocês poderem ver nossas playlists com as melhores festas aqui de São Paulo e do Brasil, que a gente já, bicho, a gente já E viajou. o que demorou é essa gata calar a boca e a gente começar esse programa. Vamos. A gente pede o quê? Produção! Solta a vinheta! Solta a vinheta! E agora você vai ter Internet para você. o Pod é Pop. Ah, meu bem, ele é muito pop, ele é tudo de bom. Ele é o estilo que a senhora precisa ter nesse Natal. Se a senhora tem um amigo secreto, quer dar um presente com estilo, o Pod é Pop lançou 4 modelos originais aqui, ó. Versão Uzi Rolf. Então são lentes de acrílico polarizado, entendeu? UVA, UVB, prêmio, querida. Olha, gente, a gente fez 4 modelos aqui, escolhemos 4 modelos. O Henrique tá com o preto do poder. E eu tô aqui com esse aqui, o verde metamorfose. Mas aí tem o nude chique também. E tem a tartaruga icônica. A tartaruga Coloca aí icônica, querida, ficou muito icônica. Meu cachorro iconizou ela e Sabe, mordeu antes de vir pra cá. Eu queria usar ela, ficou tão icônico que meu cachorro destruiu. Estamos esperando o icônica. Uzi Rolf chegar aqui com os óculos pra gente poder, né, divulgar Vou mais ter que pegar aqui. ali, porque, bicha, Mas dá uma olhada na tela pra vocês poderem ver, gente, que lindo que são os modelos que nós escolhemos a dedo pra você poder fazer aí a sua festa, arrasar com o boy, com a girl, entendeu, menina? Já tá, é o que eu falo, 3 horas da manhã, já tá no jogo do medo ali na boate, né, tá pra lá de Bagdá. Corre lá no Uzi Rolf que eles vão ter um modelo pra você ideal, pra você, pro seu look perfeito e pra você arrasar. Não aí vai na ter noite. erro. Se a senhora quiser dar um presente esse Vai com ano, o pra Pod é não Pop. errar de estilo, pra pessoa não passar vergonha, compra um dos 4 modelos do Pod é Pop.
pop, meu Vamos amor. lá agora. E agora, amor? Agora a gente vai trazer ele, que é um sucesso da noite paulistana, amiga mulher. Ele, desde criança, já sempre foi apaixonado em fazer festa, em organizar as coisas. Era Grêmio, era festa de família, era baile de debutante, era 15 anos. Ele tava pra fazer o auê das gays, Arrasar. entendeu? E das pessoas de forma geral. Mas depois começou, assim, a trabalhar em outros ramos que ele vai contar aqui pra gente. Mas eu acho que foi livraria, alguma coisa assim. Não, foi Olha, ele já foi gerente de uma Gere- videolocadora, videolocadora. menina! Tá vendo? Vamos querer saber dessa salinha preta que O tinha que na aconteceu nessa videolocadora? videolocadora. Porque a senhora não sabe nem o que é Que é a uma videolocadora. videolocadora, nem um videocassete. Não, elas já tão Era a pegando download Netflix babado. que ficava de porta pra rua pra senhora, entendeu? É basicamente isso que a senhora vai entender depois aqui, que ele vai contar um pouco mais pra gente. Mas foi nas festas que ele foi se encontrando, organizando eventos, festas gays e se tornando também um grande produtor de um selo que hoje, olha, Babado. é a festa de Natal das Porque a Manas, gente tava entendeu? com o look, já teve que se trocar de look, entendeu? Porque não sabia que dia que ia cair o pod, a gente já decidiu aqui, já colocamos as nossas chifres de rena pra gente poder arrasar e entrar dentro Mas do tema. também ele gerenciava uma parte da boate, que eu lembro que ele era? gerenciava na época da Bubu, só dos boys bonitos, Ai, entendeu? menina, era Quero babado saber, de entendeu? Daqueles tudo. gomos de peru de fora. Gente, é do signo de Virgem. Será que ele é organizado? Porque virginiano tem isso, né? Metódico, organizado. A gente vai querer saber de tudo. Porque quem nós trouxemos aqui, amor? Luiz Neto! Cadê as palmas aqui? Arrasou. Obrigado, Luiz Neto, por você ter vindo conversar com a gente. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. Obrigado vocês pelo convite. Bora lá. Vai contar tudo pra gente? Tudo. Ah, Tudo que olha vocês aí, perguntarem, a gente conta. Será que Você vai contar? Ah, então tá mesmo? bom. Vamos ali, entendeu? Vamos lá. Qual Cadê é o cara nomes? do negócio Quero da verdade, nomes. né? Ah, lá, Aquele- é. Vamos ver. Cadê o cara do negócio da verdade aqui, entendeu? Mas me conta, você é da onde? Que Daqui lugar? de São Paulo mesmo, nascido da Casa Verde. Ah, minha família é da Casa Verde, sabia? Nascido na Casa Verde, já é Família escola da de minha mãe. samba, né? Aquela coisa. Mas é da escola de samba, não? Não, eu acho que a tinha Império isso. de Casa Verde nem existia naquela época, porque ela é mais nova, né? Tá. Uma das escolas mais novas de São Paulo. É, não sei se tinha outra, mas não, nada a ver com tem nada a ver carnaval, com- não. não- Embora como é? goste bastante, Você mas. gosta do carnaval? Gosta Já de uma saiu? festa, Você né? sabe que quando criança eu gostava mais. Eu assistia os desfiles, inclusive na época ainda, ó. Antiga. Vocês que estão assistindo aí devem conhecer só o Sambódromo. Eu assisti os desfiles na Avenida Tiradentes. Que era como era, né? Que era montado, a prefeitura montava ali a passarela do samba, tal, não tinha um espaço físico. Físico pra Esse poder espaço fazer. físico surgiu no governo da Luísa Erundina aqui em São Paulo. E a população desfrutava do carnaval, né? Vocês iam, a gente Tinha podia ir ingresso pra lá. também, mas tinha uma parte que não tinha ingresso ali, que era a que a gente chamava de cordas ali, que as pessoas que não tinham dinheiro conseguiam assistir também e Mas tal. consegui assistir. Mas então. hoje você não pode, tem que se pendurar num poste pra tentar assistir de Não, hoje é graça, tudo meu amor. fechado. né? Hoje é tudo fechado. Tudo fechadinho e caríssimo pra você poder entrar, é uma pena, né? Desfrutar. E você é filho único? Sou filho único. Ah, então é aquele filho paparicado da família. É, mais ou menos, mas sim, filho único. Tá, mas aí na escola, quero Como é saber que era, como era você no Luiz na colégio, de escola? filho Como era único. esse garoto? Eu já descobri que ele fazia de tudo nessa escola, né? Ele era o Na agito da escola. verdade, eu sempre fui um bom aluno, então, quanto a isso, assim, sempre fui um bom aluno, tive CDF? boas notas. É. Mas era aquele CDF que passava cola ou que, tipo, deixava todo mundo sem cola? Porque tem Ai, aquele. eu acho que eu sou da vibe de que não passava, Não passava cola. Ela era ruim, entendeu? Você vai estudar também, meu bem. Eu tô aqui, tô Se eu de me sacrifico é só pra mim, meu Tô amor. aqui ralando, sou eu só. É só pra mim. Passado. Se bem que sabe que eu nunca fui um aluno estudioso, sabe? Daqueles de ficar estudando em casa. Não era da primeira fileira, então? Não, eu era assim, um aluno que prestava atenção na aula, tentava fazer todas as lições que eram pedidas e isso já fazia eu absorver. Tá. Então eu não ficava decorando, não. Tanto que era comum no dia que tinha prova no dia seguinte, eu estar andando de bicicleta na rua e os meus colegas da escola ficavam passados. Como assim? Você não tá estudando? Ah, Não então você tinha preciso, essa meu amor. facilidade, Uma né? memória fotográfica. É, bem E por com aí. quantos anos você se descobre um homem gay, assim? Porque era difícil pra gente naquele Naquela período ter referência. Foi complicado. Eu acho que pra eu me aceitar ali já foi ali pela. Eu tava um pouco atrasado na escola, porque durante um período, só pra fazer um. Repetiu de ano? Não Como cheguei assim? a repetir. Ah. Eu até repeti, mas por faltas, porque meu pai mudou de trabalho, aí Ah, mudou de tá. região, e aí ficou meio confuso e eu acabei não perdendo um ano de aula. Entendi. Então eu fiquei atrasado. E eu já tinha entrado um ano atrasado, então. Deu essa diferença aí. atraso. de Então dia. eu já devia ter ali uns 16 anos na oitava série ali, de 15 para 16.
E aí foi ali que eu comecei a ver que eu olhava mais pros meninos do que pras meninas. Antes disso também, mas 16 eu anos. acho que ali foi a partir do momento dali que eu comecei a aceitar para mim. De notar mesmo, de falar assim, alguma coisa Já aconteceu. tinha antes, mas antes você ainda tem aquele conflito de não é isso e tal, não sei o quê. Mas acho que a partir dos 16 foi quando eu comecei a aceitar pra mim. Mas você era apontado como um homem gay? Tipo, você dava Sim, pinta? até antes. Eu Mas você não dá eu muita não me pinta. considero uma É, pessoa você não é pintosa, pintosa. mas eu sempre fui de andar com as turmas das meninas, sabe? Ah, de não entendi. me identificar muito com os os meninos. meninos e tal, e sempre andava na turma das meninas, então tinha essa vibe de. Eu vou chamar de. De gay, viadinho, Isso. maricona. Ai, você sofria o bullying, então, no colégio. Sim, bullying tinha. Mas era um bullying que não passava disso, Tá, sabe? a galera só, tipo, a piadinha fazia- nunca sofri nenhum tipo de agressão. Era só nada ofensivo, mas não era agressivo. É, agressivo de alguma forma, né? Mas assim, era só mais ofensas, não chegava a te violentar nem nada disso. Que péssimo, né? Não, nunca aconteceu. Quando eu fui presidente do Grêmio, quando eu tava em campanha, aconteceu, sabe, de eu entrar numa sala e a hora que eu vou fazer minha campanha, alguém fala, fala que nem homem. Tá. Não sei o que lá, mas eu Você falava mais miandinho, assim. Isso te fez querer engrossar a voz, posturar-se? Eu nunca senti essa diferença, assim, sabe? Não, Do não tive essa necessidade. Não, mas eu lembro que quando essa pessoa falou, fala que nem homem, assim, na mesma hora eu já respondi, o que é falar que nem homem? Você quer vir aqui na frente ensinar? Ele é muito meu Ele, meu amor? Ele não ia embora pra casa com desaforo. Nunca, eu entendi. preferia apanhar tendo como é que é? Eu preferia ter razão pra apanhar do que qualquer coisa. Mas nunca tive nenhum Mas problema você de falou, agressão. e como que é? Presidente de Grêmio, para tudo. Grêmio. Porque assim, não era qualquer pessoa que ia pro Grêmio do colégio, Michelle entendeu? Obama. Como que você decidiu? Como você decidiu ir pro Grêmio do colégio? Eu acho que eu sempre tive essa coisa de liderança e de gostar de... quando eu era moleque, eu sonhava em ser presidente da República. Entendeu? Quem sabe, gente? Ai, não, aí Não. eu acho que hoje em dia, olhando todo o cenário e tal, eu não tenho mais vontade nem de ser vereador. Somos dois, meu amor. Eu pensava também, eu disse, vou ser presidente, mas assim, eu falo, pra que ser morto? No primeiro dia que eu entrasse lá, porque eu não ia, eu não ia Porque aceitaria a gente metade não consegue fazer nada. Quem decide é o Congresso, É enfim. isso Mas mesmo. esse é assunto para um outro podcast. É uma entendeu? outra Pra outra coisa. política. Mas aí decidiu ir pro Grêmio como? Então você sempre quis ser presidente. E como que era esse esquema de você se candidatar pra um Grêmio? Porque você era um representante ali da escola, da sala, não é isso? Eu cheguei a ser monitor algumas vezes, eu sempre gostei dessa parte de liderança, como eu disse. E aí eu estudei na época sobre o Centro Cívico Escolar, que era tipo o Grêmio do período militar. No período militar não tinha o Grêmio estudantil, era o Centro Cívico. O que fazia? É a mesma coisa, só que tipo o Centro Você Cívico passou era... militarismo? No final. Pegou? O final, né? Pegou O final. militarismo? Porque eu nasci em 78, o é que foi? Sarney Você? entrou em 85. E era babado pra parte escolar, né? O militarismo era... É que a gente não sente muito, Não né? sentiu? Ah, então não, tá. não sente. É que Meus parentes sentiram, Eu lembro que sofreram, tinha os foram centros- torturados. O povo falou Porque que já ia pra eram preso. adultos, né? É, era meus parentes criança sentiram e tal. bem, assim. no centro cívico, aí eu estudei sobre o centro cívico, fiquei curioso, fui perguntar pra escola e falei, olha, agora não é mais centro cívico, é Grêmio Estudantil. Aí me Mudou deram um o estatuto, aí eu fui ler a respeito, e aí eu resolvi fazer uma eleição na escola, montar, e fui candidato. Naquele momento de chapa única, na escola de primeiro grau, porque as pessoas não se interessaram muito, mas a partir dali a gente fez um trabalho, organizava os campeonatos, organizava gincana com a molecada mais novinha do primeiro grau, fazia essas coisas, e aí as pessoas começaram a despertar o interesse, tanto que depois que eu saí, teve uma eleição já com vários candidatos. Ah, então você então iniciou o Grêmio ali Na na escola de colégio. primeiro grau. Que bafo, que legal, amigo. Aí quando eu fui para de segundo grau, eu entrei no Grêmio como secretário do presidente que tava, trabalhei um período, não me entendia com ele, Tá. e aí eu saí e fui candidato da oposição depois e perdi pro candidato dele, mas aí no ano seguinte ganhei. Passar. E esse vendo? Grêmio também organizava, então, os eventos do colégio também. Isso tinha ou não? Sim, organizava Tá. os eventos, quando eu fui presidente a gente organizava os eventos do colégio, baile de primavera, a gente organizou uma noite de hip hop, uma época. Que legal. Então você já veio Então, aí de organizar a paixão desde... por organização, por estar ali no domínio, por criar, sempre foi desde criança ali, né? Sempre. Legal. Mas aí quando você começa a sua vida adulta,
Você começa o primeiro trabalho em que foi? Foi Numa videolocadora. Para Quantos tudo! anos? Como é que foi esse babado? Isso foi em 97. No boa auge de da memória, videolocadora. entendeu? Querida, Era. Blockbuster. Como é que foi ser um gerente de uma videolocadora? Porque assim, as bichas tá pegando as coisas de bandeja, só pegando o download aí pelo telefone. Mas não sabe que era um ápice, né? As locadoras, ainda mais de final de semana, que eram muito cheias pra gente poder escolher um filme. Como é que Se é? é um tesão a senhora ficar passando ali no Netflix até encontrar um filme bom na videolocadora, então a Gente. imaginação corria solta. Era Você tinha que babado. ficar vendo aquelas caixinhas, olhando, lendo atrás. Será que é bom? Será que é que bom? não é? Que ali ia R$8, ia, né? Em 97, quando a 100% Vídeo veio para São Paulo, eu trabalhei na primeira loja dela. Aqui em São Paulo, a 100% era uma rede forte em Campinas. Tá. E aí eles tinham aberto o processo de franchising e eles começaram a se expandir no país todo, porque naquele momento a Blockbuster não tinha franquia. No Brasil ainda, não tinha, não tinha não tinha franquia. Então eles só faziam as lojas Em deles alguns ali, né? lugares Porque X. assim, para fazer um breve resumo, a Blockbuster veio pro Brasil, ela trouxe um diferencial de atendimento, de forma de exposição de filmes e tudo mais. E as lojas eram grandíssimas, sabe aquela coisa meio Tudo no mesmo bairrista, né? padrão, A 100% ela se adaptou a essa novidade. E a Hobby Video, que na época dominava Olha, o sabe mercado, ela não se adaptou. Então a Hobby Video acabou perdendo o espaço dela para Block. E aí a 100% veio para São Paulo Competir. e começou a expandir já com um atendimento mais humanizado, que o da Blockbuster era mais aquela coisa tudo certinho, Ficha, tocava cadastro, uma não sei o campainha quê, pra né? dar boa noite, boa tarde, sabe quando você Entendi. entrava na loja e tal, e a 100% não tinha isso, era mais humanizado. Porque a Blockbuster até então, pra você poder entregar o vídeo, você também podia entregar dentro da caixinha. Não A precisava... 100% também tinha isso. Também. Entendi. E tinha o quartinho preto, proibidão. Que é uma coisa que na Block não tinha, Não mas tinha. na Na 100% tinha? Tinha o quartinho, Conta. mais 18. Você, então, já era um menino Mas gay. tinha aquele quartinho que você podia fazer coisa no quartinho? não. Ah, Para, tá. Não é Dark Room, não. Eu achava que era Dark Room, que a outra Mas tinha. já passou algum babado, Revolucionário. assim, de alguém, assim, uma maricona bem doida, sei lá? Não, na verdade o que era muito doido lá era que assim, a gente tinha um erótico gigantesco, né? E a princípio com vídeos héteros e tal. Sim. Como eu era gay, já nesse momento assumido pra mim. E, Só pra mim, entendeu? Eu já sabia que eu era. Mas, e depois, com o tempo, pro meu subgerente, que também era gay, aí as pessoas. Uma época só tinha viado na locadora, e não fui eu que contratei, não, tá? Imagina. Ela fazia seleção. Mas só tinha. Não, nesse momento não, porque eu ainda não era o gerente. Mas aí chegou uma época que todo mundo era gay, e aí foi nesse momento que eu acabei virando gerente. Tá. E aí a gente começou a comprar mais filmes gays, mais filmes. Você podia fazer as compras de também? trans, sim, porque quando eu me tornei gerente, Liberdade, eu era o assim, responsável. legal, achei que era da então marca que vocês fazia. chamam, Não, vocês que pedem. a gente chegou, a gente fazia uma planilha que era definida pela marca, mas a gente começou a fazer umas compras essas de erótico, porque como o nosso erótico era grande e tinha muita saída, a gente começou. E aí a gente... E ela ligeiríssima, ela já sabia com quem ela ia paquerar no caixa. Deixa eu pegar o telefone desse cliente. Já tá louco. Nunca fiz isso. Porra! Imagina, uma época que era muito difícil encontrar um homem gay, você tinha ali um cardápio, Na mana. hora. Mas sabe o que era mais curioso? Era assim. Ainda bem que a gente pode falar, porque não vai falar o nome de ninguém, né? Era assim, a pessoa ia lá, alugava filme com a família toda, os filmes de Desenho, criança. aquela coisa tal, toda. não sei Esqueceram o de quê. mim. Aí chegava um dia que de repente a família viajou, aí o cara ia lá, alugava 3, 4 filmes de trans, alugava filme gay, o mesmo pai de família. E ele sabia quem era, tá só que, oi, gato. Tudo bem, vamos pegar, vamos fazer, entendi. E dentro desse quartinho, só podia entrar mais 18? Só. Mas tinha que entregar algum RG, alguma coisa? Já deu algum Não, babado, a gente assim? ficava atento, Tá. na verdade. Sabe, tipo, porque tinha uma área infantil, a locadora era imensa, tinha uma área infantil, tinha uma área kids, né, com brinquedos e com os filminhos deles. Porque, gente, era com uma games. atração a locadora E, naquela época. e tinha Eu o passei. quartinho, a área do erótico, que ela era fechada, ela tinha uma porta De tipo Samurái, salão, bar, né? tipo salão Sim. e tal, então a gente ficava atento em quem entrava ali. Aí, tipo, entrava uma criança, já ia um atendente correndo, não pode. Não pode, já acontecia isso. E já aconteceu, tipo, de às vezes, sei lá, o cliente sumir com a fita e você se quem se responsabiliza? O cliente, porque Tá. tudo era cadastrado, então se o cliente não devolvia o filme, Quebrava, a né? gente entrava em contato pra ele devolver e tal, tinha uma multa por atraso. E aí, se porventura ele não devolvia, às vezes
Ai, perdi o filme. Aí ia ver qual era o custo do filme, ele ia pagar as diárias mais o custo filme. do filme. E não que era caro, era barato, fita naquele passado. tempo. E tinha filme falsificado. Na locadora que eu trabalhava não, porque ela era Não uma fazia loja cópia, grande, era, né? entendi, Era uma mas loja grande, então não... Tinha muita gente que copiava os vídeos, fazia umas capinhas sem vergonha lá e a gente alugava. É, Lá em Joinville tinha isso? Tinha, Aqui muito. em São Paulo, acho que era a muita maioria, era cópia. tudo Era tudo original cópia no meu. quando eu É, fazia. não é mais original, até porque tinha muita fiscalização, né? Eu me lembro de uma ocasião, quando lançou o filme Titanic, por exemplo, que Era a gente... 2, né? E a gente comprou. Era. A gente comprou mais VHS para locação do que para venda. Porque depois a gente já vendeu de locação seminovo. Sim, né? tinha toda essa tática. Só que aí a Blockbuster não aceitou esse tipo de trabalho. E aí ela denunciou a gente para abrir o vídeo. Que tipo, não, o de venda é o de venda, o de locação é de locação. Menina. Ah, é? Não podia A fazer gente isso? não pôde vender Teve essa para denúncia. cliente por causa da Blockbuster na época. Olha lá, e a Blockbuster tá onde hoje? Faliu. Ninguém tá em Ninguém tá em lugar lugar nenhum, acabou, né? Já Ninguém. foi. Agora é a era dos streams. É, meu amor, já nem a foi. TV aberta tá tendo mais. Mas me diga uma coisa, então com 18 você tava ali já trabalhando nessa parte de vídeo. Com quantos anos você começa a ter relações ou também se envolver com homens né, ali você se identificou e começou a realmente viver esse mundo gay mesmo? Checo, boy. Olha, eu acho que eu já tinha ali uns 20 e poucos anos. Foi velha! Foi ali nos anos 2000, mais ou menos, que foi quando eu comecei a me permitir ir pra balada. A primeira vez eu fui com esse meu subgerente, tal, morrendo de medo. A Qual primeira boate boate que eu que fui foi? foi o Massivo. Tá. Todo mundo fala que era um ápice também, esse massivo. Era ali na Lameditu, era uma casa pequena, né? Mas, tipo, tinha todo Um glamour, uma coisa glamour, assim, porque era uma das primeiras casas. Tinha drag e também, tal. não tinha nesse massivo? Tinha, inclusive tinha a Cindy Babado, que era hostess, Que legal. que era uma drag belíssima e tal. E como é que foi você, primeira vez na ir pra balada gay. Nossa, eu lembro que quando eu fui no Massivo a primeira vez, eu fiquei extremamente desconfortável, mas estava com 2 amigos, o meu subgerente e um outro amigo hétero que trabalhava com a gente, que foi também. Então, assim, a gente... Hétero? Hétero? naquele momento era. Até então era, né? Mas aí a gente foi e tal, e ficamos os 3 o tempo todo juntos. Você ficou então passado? Foi mais tranquilo. Um pouquinho deslocado, assim. Desconfortável, tentando né? me localizar. Aí na segunda vez que eu fui. Aí depois disso. Aí que sabia o caminho, né? Aí depois disso, tinha um funcionário na loja que eu era gerente, lá na locadora, tal, que eu comecei a me interessar por ele. Ah lá. Entendi, o paixão platônica, né? Aquela coisa E assim. aí foi indo, até que eu acabei Se declarando tal, e ele acabou dizendo que não tinha interesse, mas ficava em cima, tá? Ficava molhando. molhando aquela coisa daquela época era mais difícil mesmo pro não homem tinha gay, tanta né? referência, as pessoas não eram tímido. Mas tipo, se eu tivesse insistido mais, teria rolado. Mas é que, tipo, eu sou o tipo de pessoa que se não quer, não quer. Levou não, fica aí na tua. Ficar na sua, não vou fazer. E aí foi aquela coisa, a gente foi, se conheceu, tal, se conheceu na loja, e aí eu fui tentando me aproximar, não rolou. Quando não rolou, naquela época, eu não era do tamanho que eu sou hoje, mas era gordinho. E aí eu culpei, na época, o meu corpo por não ter acontecido alguma coisa com um rapazinho lá. Nossa, aconteceu isso? Aí foi uma coisa que eu me culpei pela questão de Mas já de estar estava naquele gordinho. período do homem gay ser padrão de estética malhado? Eu acho que não. Eu acho que já pouco, andava nisso? Já tinha as Barbies, né? Ali na Diesel Base, depois na Level. E aí foi que eu me culpei por isso. E aí, a partir daí, eu comecei uma dieta por minha conta. Na época eu pesava... Hoje eu tô imenso, tá, gente? Vocês olham pra mim aí. Qual é o peso hoje? Hoje, ó... Quilos mortais, tô brincando. Mas aí eu pesava tipo uns 120 quilos e aí eu me culpei e aí eu fiz uma dieta por minha conta e corri atrás e cheguei a pesar 80 quilos. Então quando eu emagreci... Que louca, tipo assim, do nada, bom. Quando eu emagreci, 80 e poucos, 83. Quando eu emagreci, aí eu fiz luzes, Começou a coloquei brinquinho. Entendi, ficou mais moderninho pra Virou uma trans. E aí eu me soltei mais, e aí foi quando
eu fui a primeira vez numa boate, que na época era Diesel Base, que era do Sérgio Calil. Ah, essa boate de Sérgio Calil era uma das melhores festas que todo mundo fala aqui. Ele era O Almada, Isso. na época da The Week, que era babado, que só tinha que era o ápice, né? Isso. E aí a Diesel Base era uma casa incrível, tinha show de drags, tinha várias coisas. E aí eu fui a primeira vez, e eu fui sozinho, Como né? é que foi? Ah, foi hilário. Porque assim, a fila da boate ficava na rua, ela era ali na Brigadeiro Luiz Antônio, então uma rua super movimentada. Então eu fiquei o tempo todo na fila de costas. Tipo, virado pra parede, Escondida, sabe? loira. Com medo que alguém me visse e contasse pro meu pai. Mas imagina, a senhora é altíssima, com as luzes na cabeça. O que seu pai ia achar que brinquinho, você era, gato? mas Belo? contaram do seu pai? Não viram. Não. Aí eu entrei e tal, fiquei o tempo todo encostado no bar, bebendo refrigerante, um pouco interagi. Mas gostei da casa. Aí na segunda semana, na segunda vez que eu fui, aí eu já fui me soltando, aí eu conheci umas meninas na fila, aí fiz amizade com essas meninas, Como é que foi? essas meninas conheci outros meninos ali, que também a gente acabou formando uma turminha, e aí era a turminha que se encontrava todo final de semana na balada, já era uma turminha de umas 10 pessoas Então e você tal. já começou a achar a tua turma ali. Quantos anos você tinha? Ah, tinha 2022. Que era na mesma época ali da locadora. Você já não tava mais na locadora? Não, tava. Ainda tava na locadora. Já vivia da locadora. Mas Aí você beijou o boy nessa boate? eu quero saber isso. Aí quero saber. Como é que foi? Tipo assim, primeiro foi uma paixão platônica. Depois, quando que você... Só depois de emagrecer que você conseguiu ter de buscar alguém? Depois que eu comecei a sair por minha conta e tal, porque antes disso aí eu tive essa mudança, fui na base, depois disso eu viajei pro Rio. E aí eu beijei um menino aqui, aí fui, conheci e tal, não sei o que, mas Vivenciou não ali uma foi, experiência. Não foi pra diante. Não foi axé. Não. Aí depois eu fui pro Rio, aí no Rio meu primo também era gay, aí a gente foi balada todo dia, aí foi um fervo. E eu fui pro Rio sozinho também. Aí você começou a se assumir mesmo, de tipo, foda-se papai, foda-se mamãe? eu tinha um amigo que ele ria muito, porque eu lembro da primeira vez que eu comprei uma G Magazine, que aí eu entrei com ele, eu pedi pra ele pedir, Dentro e da aí banca. pediu, e não sei o que, e tal. Na segunda vez que a gente foi, que não tinha passado um mês, a segunda vez que a gente foi, eu fui lá, eu mesmo peguei, eu mesmo entreguei, tal. Ele falou, a sua evolução é muito rápida. Que bom, né? Tipo assim, você tinha um medo ali, né? Um receio de como a sociedade ia te olhar. Até o momento que você falou, foda-se como eles vão me olhar, né? Tipo assim, já sou independente, tô bem comigo, tudo isso. Acho que foi uma evolução mesmo. Mas é uma positiva. baita evolução, porque pra aquela época não tinha nem referências, né, de homens gays, muitos assumidos, todo mundo era muito escondido, pelo que a gente que relatam aqui pra gente. Só agora que as pessoas estão saindo mais do armário, dando mais exemplos para as novas poderem tirar isso de exemplo, né? Porque antes não tinha isso. Ah, pronto. sim, eu lembro que, tipo, por exemplo, eu vi esses dias aí uma situação na internet até com dois meninos que frequentam as festas que eu conheço, que eles estavam no mercado municipal e eles foram se abraçar, e aí um segurança gente. pediu pra eles saírem e fazerem lá fora, porque era um lugar de família e tal, e aí... Um escândalo, né? Eles Isso, filmaram, e a aí gente viu o, isso daí. o Cauã, né, que é o menino, e ele gritou e falou e várias coisas e tal. Imagina, na minha época, se a gente jamais tocaria Cariça em público, e se fizesse e alguém implicasse, a gente ia sair. Sairia, sim, porque a gente não tinha esse empoderamento, assim. Mas já chegou a sofrer algum preconceito? Ah, é o que eu falei. Não, depois desse período, assim, tipo, em algum lugar, em algum momento, ele chegou Por a ser ser um preconceito. homem Na gay. rua, então eu tô falando rua, não mais uma escola que a pessoa Eu acredito que não. Eu acho que eu sofri preconceito por ser gordo. E isso passou em que momento? Tipo assim, você tava magro, em que momento você começou a ganhar novamente, então, peso nesse processo? Ah, e numa época que abriu um pedaço de pizza que tinha pizza de morango com chocolate branco, gente, minha paixão. Aí eu fui comendo, Sério que você começou a engordar por causa da pizza? Aí eu fui comendo quase todo dia ali, aí foi, aí eu perdi. E depois eu acabei relaxando também. Ah. Parei de cuidar de mim, mas tô cuidando de novo, tá? Estou fazendo É isso aí, acompanhamento. certíssimo. Bom. Assim, porque na verdade a questão do estética corporal, cada um se identifica como quiser. Mas a gente vai chegando numa idade que a saúde, ela pesa nesse sim, sentido, sim, né? com certeza. E me diga, quando você começou a ir pra mudar dessa carreira de Blackbuster pra da Querer 100% fazer do alguma vídeo, festa, pra ir pra parte como é de que foi festa? Ou isso? que você- Então, foi muito interessante. A franqueada lá da 100% Vídeo que eu trabalhava, ela começou a namorar um rapaz que ele tinha um bar ali na região do Butantã, um bar que tinha dois ambientes. Um ambiente que era o bar mesmo e um ambiente que era uma pista de dança. E aí esse bar não estava muito bem ali financeiramente e tal, estava precisando dar uma movimentada e ela foi ajudá-lo.
E aí ela falou assim, por que você não faz uma festa gay lá? Ah lá, te deu um up, uma ajuda. Tal, você tem tantos amigos, tá sempre gente, na balada, tal. Porque eu era bem popular no Fotolog uma época. É o garoto então vamos lá. Tumblr. Porque Fotolog era como se fosse uma Era, rede não, social. Foi era antes a do rede Orkut, social. antes do O Fotolog Orkut. era a rede social. Eu tinha Fotolog também. As bichas não E era sabem, quem tá difícil, tinha que ter assistindo a gente convite, não não era pra entrar no Fotolog? Não é que tinha convite, ele era muito louco, porque ele limitava só 1000 vagas pro Brasil por dia. Era uma coisa assim. Então que eu você tinha que lembro. esperar até meia-noite. Pra poder tentar. Aí você ia lá, cadastrava, tal, não sei o quê, aí você torcia pra você conseguir. Aí você É isso conseguia, ok, mas era assim, Fazia era parte um, da rede. você não conseguia fazer outro. Eu lembro que eu fiz o E meu. era só uma foto. Eu fiz o do Israel Lins, que é meu melhor amigo, eu fiz o dele. Eu fiz o de várias pessoas, é que o do Israel eu lembro bastante, porque foi eu que fiz o dele. Que E legal. era só uma foto por dia, não era? É, E, não podia sim, postar aí muita. tinha a versão paga, que aí você podia postar mais. Eu E eu não lembro se era uma foto por Era dia. uma foto Era uma foto por Era. dia só, você tinha que Não esperar pro outro podia dia, mais. pra poder Aí botar outra. depois podia mais, e aí depois também tinha a vibe dos comentários, que no gratuito era só 10 comentários, no Gold podia até 100 comentários. E você era do gratuito ou era do Gold? No inicialmente gratuito, mas cheguei a pagar uma época o Gold. Porque Então, tá famosa. e depois podia postar mais, porque a gente inclusive fazia uma coisa fake, que era tipo, você postar uma foto sua, tal, com que aquilo que você queria realmente contar, e aí você pegava uma foto de um boy bem bonito, postava e apagava, porque aí aparecia pras pessoas o boy. Aí a pessoa ia clicar, era você. Tinha todo que esse doida, babado. tá vendo? Olha, lá, os era- macetes. era um- Treteira! Era um É o jeitinho. que se chama de clickbait hoje, né? Só que eu acho que... Ela inventou o clickbait. E como você ficou sabendo desse Na trâmite? verdade, não foi eu que inventei, não. Todo mundo na época Fazia. alguém fez primeiro, deu certo, e aí todo mundo Começou a copiar a fazer. o... E você, você postava o prompt. foto, mas você é mais da sua vida? O que você fazia ali no Fotolog? Da balada, porque a boate. gente era uma turma muito grande, aquela turma de 10 pessoas, essa altura já tá imensa, e a turma do Fotolog cresceu mais ainda, então a gente sempre saía de galera, legal. era uma turma, a gente ia no Ultra Lounge às quartas, que era do Rovi, do Alex Fernandes, que era Já a era? Lux, e a gente ia também às quintas-feiras, que chamava Life, se não me Então engano. você conheceu era o do Rovi Rogério lá Munhoz. naquela época. Sim, só que aí ele era o promoter e eu era cliente a princípio, né? Entendi. Mas tudo começa assim, né? E aí você começou a fazer essa festa aí da sua, aquela sugestão do bar, né? Foi isso? Isso, na verdade ela deu a sugestão, aí eu fui, montei a festa toda, sabe? Liguei pros DJs, não sei o quê. Só que eu não tinha experiência, então era aquela coisa. Falava com o DJ, negociava o cachê, aí no outro dia ia ver outro DJ. Eu sei que eu demorei uns 15 dias pra Pra tentar organizar a organizar festa. a festa. Menina. Aí quando ela tava pronta, aí eu falei com a dona Luísa, que era a dona, eu falei, então, tá pronto o projeto e tal, é só a gente escolher a data. Pra e- gente poder rodar. Pra gente poder fazer. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, eu vou falar com... Eu não lembro o nome dele, vou falar com ele e tal. Aí ela falou com ele falou, então, Luiz, ele entregou o imóvel onde era a pista, ele reduziu o bar, ficou só a parte do bar agora. Aí eu falei, então, não tem graça, né? Não Aí vai eu ver a fiquei com pista. aquele desejo frustrado de organizar Já uma depois festa, de tudo porque pronto. como eu era moleque, eu organizava muita coisa, eu fiquei com aquele desejo frustrado de organizar a festa. Todo mundo já meio que sabia que ia ter essa festa É, também, né? tava Que Porque ficou... eu já tava meio organizado. no buchicho. falando ali. E aí fiquei naquele desejo frustrado. Aí o Rogério Munhoz, que era esse que fazia as quintas-feiras do Ultra Lounge, ele chegou pra mim e falou assim, Luiz, você tava querendo fazer uma festa, vi que você comentou tal, qual que é a ideia? Aí eu passei pra ele, falei, então, tem o dono de um bar com pista dançante ali no Jardins, na região do Oscar Freire, que ele quer abrir uma noite gay aos domingos. Olha... E ele queria que eu fosse lá fazer. Só que, como eu tô aqui no Ultra Lounge, o Ultra Lounge também vai começar a abrir aos domingos, o Bob Young, na época, disse que se eu for trabalhar lá, eu não vou poder continuar fazendo minha festa aqui, porque eu vou me tornar concorrente dele. Sim. E aí, então, eu vou te indicar. Te indicou, então, pra Aí você poder fazer. aí eu fiz a reunião, ele apresentou, eu apresentei o projeto, eles gostaram e a gente fez a primeira selection. Ah, Então já era já Selection? foi Selection. Ah, então já a Selection nasceu já desde o primeiro momento de existência que você começa a fazer festa. Sim. Que Menina! legal, Sim. sabia. Em 2005, há 20 anos atrás. Olha isso, a senhora não era nem Muito nascida. tempo, menina do Aí, céu. eu lembro que eu fui, fiz a... E por que Selection? Então, na verdade, eu tinha um amigo, infelizmente já falecido, o Silvio. E aí Não,
Na verdade foi o André, um outro amigo meu, que Matando, deu bom. uma ideia. Não, o Silvio realmente tá Também falecido. foi. Mas é que os dois têm parte nisso. É o o Silvio André, sempre. na verdade, ele chegou e falou pra mim assim: eu acho que a gente tinha que abrir uma boate. Tal, e não sei o que, a sua cara ser dono de uma boate, e bababá, bababá, eu acho que devia se chamar Selection Club, isso é uma coisa selecionada. Chique, ai, porque as gays tinham dessa, né? Tipo, e selection, não sei o- tipo, VIPs, né? Assim, selecionado. balada. É. E tal. E aí, quando veio a ideia de fazer a festa, que eu fiquei procurando um nome e tal, aí o Silvio, que é esse meu outro amigo, que infelizmente faleceu, chegou e falou pra mim lá no Shopping Paulista, na praça de alimentação. Ele pegou e falou assim: eu acho que você devia fazer sim, faz, não sei o quê, que nome que você daria? E aí a gente ficou caçando o nome. Na época, eu ajudava a fazer as colunas, que teve essa parte também, que eu fazia as colunas do GLX, que era um site que falava da noite, Sei. que era de um rapazinho chamado Renato Andrade. Que era o momento, né? Essas colunas, né? Isso, e aí eu escrevia, fazia a cobertura dos eventos Legal. e tal. Olha, ele era o pó de pop da época época da, menina. da geração passada. E aí eu ia lá fazer a cobertura dos eventos, e aí o Renato falou que devia chamar Fofolete a festa. Eu falei, Fofolete? Mas Ai, que meu raio cu, de nome é querida. esse? Não. Aí eu lembro que eu queria um nome chique, bafo. Aí eu falei, Absolute. Aí ele falou assim, você vai ter dificuldade Por causa da do bebida. que é o nome da É. bebida e tal. E a gente ficou naquela vibe. Até que o meu amigo falou, por que você não faz Selection? Não era o nome que você iria colocar numa boate sua? Aí eu falei, pode ser. Pode pra ser. ela nascer, né? E aí a gente eu fiz a primeira, o Israel, que é meu melhor amigo, tá desde a primeira me ajudando. É sério? Há 20 anos, Sério, 20 Aquele, anos. o rapaz tá sempre com você? Sim. Ele já é parceiro do Dona Selection desde que ela A existe. gente é amigo desde 2004, né? E a Selection saiu em 2005. Então ele já me ajudou desde o início Ele ali. sabe tudo do que já aconteceu e o que não aconteceu nessa Selection. Vamos Que descobrir rodou, hoje que 20 não anos de rodou. Selection, entendeu? Ho, ho, ho. Passado. Então, você era a primeira, ela nasce ali nos Jardins. E como é que foi essa estreia? É. Foi um bafo, porque assim, primeiro que a minha divulgação foi muito engraçada, né? O que você aprontou? Porque assim, eu tava cru, né? Eu não sabia o que fazer. Eu nunca tinha vivido esse mundo das festas. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, fui no Orkut, Que era a nossa plataforma de que era o que divulgação, tinha. né? E aí, eu no Orkut, eu criei um texto, aí tinha lá como você colocar em negrito, tal, não sei o que, divulgando a festa. E eu ia fazendo Ctrl+C, Ctrl+V no scrapbook, né? Nos comentários de cada pessoa do meu perfil, e eu entrava nos grupos das outras boates e fazia nos perfis das pessoas que estavam ali nos grupos também. Olha isso, E querida. aí eu Hater. ficava- Exato. Ali, Tempão. não tem pão, porque era tudo manual. Depois é que surgiu ferramentas como o Orkut, Cut. Não, Mas ali no primeiro momento início não era babado, tinha. É. E- Trabalho. Pré-histórico. Então eu fiquei dias fazendo isso e tal, e fazendo a lista, e a lista crescendo, e aí a gente fez o flyer. Eu lembro que quando eu fui entregar o flyer ali nos Jardins, estavam todos os promoters renomados, né? Cássio Sampaio, Indo fazer os seus que flyers. fazia a Bubu, o Rovi, que fazia o Ultra Lounge, todos os promoters renovados, cheguei eu lá, Novato, Novato. um menino, Como é que foi pra baby. você? com os flyers na mão, e aí os flyers tinham verniz, né? Eles eram... Ah, sim, ele é papelzinho, mas aquele papelzinho que é mais. Que tem, é verdade. Ele tinha um Porque- verniz. Tipo de aqui, ó. revista, porque assim, né? antes era isso, né, amigo? O meio de divulgação que era grande pra época era os flyers, né? Pra galera poder pegar, saber como que era, o que tinha, o que Já tinha internet, mas não Não era tinha tão- o mesmo peso, Não era como né? hoje, É. como hoje. Embora eu trabalhei bastante o Orkut, como eu falei, Fotolog e tal. E aí eu lembro que os flyers escorregaram da minha mão na esquina e isso caiu tudo no chão, e aí eu tive que ficar recolhendo. E aí os outros promotores ficaram todos me olhando assim, eu falei, que vergonha! Passado. Mas eles nem sabiam que você era o dono da festa naquele momento, né? Tipo assim, eles acharam assim, o que esse motoboy tá fazendo aqui? Não é louco? Quem que é esse, gente? Mas eu quero entender. Então vamos lá. Você começou a divulgar isso e começou a entrar dentro de uma cena que já existia. Como é que foi você, novato, entrar Como numa é que foi essa cena? festa? Ele vai falar agora da como é que foi a mas festa. como que você foi aceito? A galera te Ela foi apoiou? imposta, ela ganhou a Não, festa. ela ali pra ganhou, fazer. mas assim, ganhou do boy, mas tinha a galera que fazia lá em outros dias, outros lugares, porque a gente sabe que, gente, todo mundo que vem aqui no nosso podcast fala que sempre a cena sempre foi fechada, que sempre teve panelinha, que às vezes teve dificuldade Que pra há poder dificuldade, entrar. o pessoal vai Mas a vai gente sabe que festa azarar é a tua babado, vida pra tudo né? dar certo. Tipo, então, como é que foi você novato ser aceito? Como eu ali? entrei num primeiro momento numa festa num dia que não era ali muito concorrente do pessoal, não teve assim
né, um Não embate. tinha canto ainda. Não teve muito. Não teve um muita embate concorrência ali. Mas, sim, no começo tinha muita piadinha, né? Porque eu era o novato, então tinha apelidinho, tinha essas coisas. Não foi uma coisa que assim, o povo abraçou de cara. Mas também Não. você pegou uma data, que é domingo à noite, e Era pegou uma domingo- casa que ninguém trabalhava nela. Mas sim. também não tinha datas, ninguém fazia festa aos domingos? Você Tinha, começou? tinha Ah lá, Blue tá vendo? Space, tinha Sogol, mas aí era outra vibe. E aí a gente fez e tal, e a festa logo na primeira já deu mais gente do que cabia Bombou? no lugar, a gente teve que tirar os móveis Olha pra, isso. pra ficar maior e tal, foi um bafo, assim. Aí depois a gente Você fez tava na mais locadora duas lá. e na festa. Isso. Aí depois a gente fez mais 2 edições no lugar, que aí já não foram tão fortes, e aí depois eu fiquei um tempo sem fazer, e aí eu voltei a fazer na edição de um ano já na Freak Club, que era uma casa grande. E aí é muito interessante Todo esse rolê, como é esse que aconteceu rolê na tua vida? Porque, na verdade, na Freak, o que aconteceu? Eu fui na Freak a princípio, como cliente, pra fazer cobertura também do GLG. Ah lá, Ei, tá olha vendo? aí, ó. Ele tá Ela era no o pop Maurício da Júnior, época. querida gay que tinha na época. E aí eu fui e tal, conheci a casa e fui me enturmando lá. E aí eu na época comecei a trabalhar na Bubu como divulgador pro Cássio Sampaio, mais da matinê que ele fazia no domingo e depois na sexta-feira, dando uma ajuda, mas eu não era promotor da sexta. E aí eu fui conhecer a Freak e tal, fazer a cobertura. E aí eu A senhora era concorrente do Klaus Camaleão, lá, como é que é? O Que ele Klaus tinha- também fazia Klaus também tinha negócio de uma festa, cobertura. cobertura de- Ah, mas era bem antes, né? Ah, E muito antes. O Klaus fazia na época do Fábrica 5, que era É dele. isso, Fábrica 5, Ele isso. tinha até um programa na Gazeta. É isso que eu tô falando, você era concorrente do Klaus Camaleão lá. O meu era no site, era escrito, era coluna. Era blogzinho, assim. Era E o que coluna. tinha, tipo, agora pega uma fofoca da época, pega dessas gays, o que elas aprontaram que a senhora escreveu na época, É, alguma coisa dessas alguma- fofocas? algum babado. Vai, Luiz! Não, então, eu não escrevia sobre fofoca, né? Eu escrevia sobre as festas. Tipo, se a festa tinha sido legal, se tinha sido Você ruim. dava a tua opinião ali da festa. Mas então, se a festa tinha algum sido babado, ruim, vai, na mas eu época aí. tipo, nunca- era o quê? Que o Rovi Você era aprontou? Vai, bonzinho? que o Rovi aprontou nessas festas? Tipo, eu lembro que eu fazia coberturas de festas mais especiais, assim, tipo, da Calinato, que era uma festa que rolava no Ultra Lounge, que era cheia de intervenções. Fiz da Ejoy, que trouxe a Deborah Cox, que foi na parada gay. Aliás, alguns dias depois da estreia da Selection. A Selection foi dia 22 de maio e essa Ejoy foi dia 29 de maio do mesmo ano. Nossa, e você também teve presente com a Deborah Cox pra poder... Não, eu só fiz a cobertura do evento, mas eu não cheguei Não tá- perto dela, não. Não tinha esse... Não, os não acessos tinha eram esses mais, acessos. eram mais difíceis, amigo, como hoje. Hoje tá bem mais Não, hoje fácil. é mais fácil. Você é É. imprensa, você consegue ter uma Eu interação lembro maior. que eu tinha a facilidade de entrar no evento, você se credenciava Currículo, lá, né? mas não tinha um acesso assim ao artista. Eu acho que o artista tinha acesso a veículos mais importantes, tipo o Mundo o Que era um site... É o Coluna lá Mix, que era- das estrelas, né? Não sei o que, Mundo Noite Mix, Estrelada. era Mix Brasil, na verdade. Mix Brasil, que era um site que tinha de tudo, que era do né? UOL, Que E rolava aí de eu acho tudo. que ele era maior, assim. O GLX era um site menor na E época. você ficou fazendo quanto tempo? Isso eu não sei te precisar. Eu lembro que eu ia lá, tirava as fotos da festa, fazia. Você era minha- aqueles que fazia foto dos meninos também na pista pra depois botar no site? Não. É que a gente não fazia esse tipo de pessoas, eu fazia do evento mesmo, Só do evento, assim. aham. Não porque era. tinha aquele negócio de bater foto na pista, né, da galera, era moda. Aí depois tinha um outro site que surgiu que aí era mais assim, que era Clique alguma coisa, esqueci Aí agora. o povo nome. adorava entrar pra ver. Ai, deixa eu ver minha foto, porque ninguém tinha câmera. Não. Então, se alguém batesse foto na festa, era o momento de você ter uma foto dentro do Era computador, lá na não era? Era boate, chique. era- é. E também, e pra sair também em qualquer rede social da boate também era um ápice, né? Eu acho que, inclusive, foi justamente isso que diferenciou a Level do Kalil na época, né, que veio depois, da The Week do André. Porque na The Week, ele liberou as pessoas entrarem com câmera, e era o auge das câmeras digital, todo mundo queria Naquele ir negócio com a, quando lançou com a a, Sony com a lá. câmera, né? Pra poder E registrar. a Level não autorizava aí. Não tinha... Ah, é? Era isso. proibido. Mentira. Porque era por causa da diversão, pra não ter... Porque casado. naquela época tinha essa vibe, né? Como vocês falaram aqui, as pessoas não eram tão assumidas. Entendi, era pra proteger, e pra aí, preservar. tipo, tinha artista que ia tal, que queria ficar mais reservado, Reservado. né?
Então eles não deixavam E o tirar Almada já foto. descancarou tudo, Já, da já caralha lá, já- toda. Ele já entendeu como que era a divulgação, como é que É, porque funcionava as o pessoas negócio. iam postar, iam falar que estavam na The Week e tal, não sei o quê. Quando a Level começou a perder espaço, aí o Kalil liberou. Aí eu lembro até que o post falava, espero que vocês tenham bom gosto, uma coisa assim. Olha, Passado. venenosíssima. Mas agora me conta, daí você, primeiro ano, passado um ano da primeira Selection, como é que foi esse sucesso? Aí depois que a Level fechou, o Kalil abriu a Freak Club. Que era um. Não, antes da Freak eu trabalhei na G Club, que era um clube da G Magazine como promoter, novamente com o Rogério Munhoz. Ele era o responsável e eu era um dos E promoters saiu da casa. da Blockbuster, saiu do negócio do... Ainda tava na 100% Conciliava. nessa Você época. ficava aí, tipo, dois trabalhos. Quando eu fui trabalhar na Freak, é que eu fiquei. É que aí eu já não tava mais na 100%, mas eu trabalhava no shopping. Então eu trabalhava no shopping durante o dia. Emprego. Não rendia a festa. Ainda não. Aí eu trabalhava no shopping durante o dia, numa loja de bolsas, malas de viagem, no shopping Ibirapuera, e à noite trabalhava com balada. Aí eu já trabalhava sexta, sábado e domingo. Pra poder fazer, nossa, mas então tava Dando trabalhava nome. horrores. E aí, e lotava, como que era esse babado? Você Como é que foi a começou- festa? Agora, gente, corta. Aí quando eu fiz a primeira selection maior na Freak, foi uma festa muito interessante, porque assim, aconteceram umas coisas naquele mês. A Freak, ela abria aos sábados, né, que era a casa do Sérgio Kalil, ela concorria direto com a The Week. E aí ela abria aos sábados e tal, e eles resolveram abrir também às sextas-feiras. E aí eles queriam abrir com festas, então eles fizeram 4 festas especiais na sexta. E uma delas foi uma festa que chamava Cabaré, que não tem mais, que era de um DJ chamado Rafael Almeida. Tinha a Magma, que era do Marcelo Dum, que também não mora mais aqui em São Paulo. O aniversário do dono da boate, o Sérgio Kalil, e a última era a Selection. Ah, você tinha Que era sua a festa já Selection seu ano. selo ali. Ia ser a de um ano, que eu consegui por causa de um amigo meu que trabalhava na casa. Porque o Kalil mesmo falava, sim, quem é essa gordinha, gente? O que ela tem ali pra me entregar um pouco mais? gente? Aqui Então, Mas como ele isso. tinha sócios lá e o menino trabalhava já na casa quando a casa era hétero, aliás, ele é meu amigo até hoje. Beijo, deu- Márcio. Te deu essa chance de você poder Vendo. mostrar o seu trabalho ali, entendeu? E aí ele pegou e aí ele falou assim, não, vamos fazer sim e tal. E aí, beleza. Aí teve a Cabaré, foi fraca. Aí teve a Magma, foi um pouco melhor, mas também não foi... O axé. Não foi lotada, mas foi melhor, assim. Foi uma galera bacana e tal. E aí no dia... Aí teve uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, que quem é mais velho aí vai saber, que foi um toque de recolher do PCC em São Paulo. Ah, não lembro. Menina, teve Nem tava aqui. isso. E aí, assim, as pessoas desesperadas, ninguém saía de casa, tal, não sei o quê. E aí, isso aconteceu, tipo, no meio da semana. Quando foi na sexta, era o aniversário do Sérgio Kalil com uma atração internacional na Freak. Mio, E aí foi super fraca. ninguém foi com medo, né? O do Sérgio Kalil. Isso. Aí então as pessoas chegaram. Aí o dono da casa, o sócio majoritário lá, que era hétero, que era o dono da casa antes da casa virar gay, me chamou pra conversar. Falou assim: olha, a gente tá querendo cancelar seu evento, porque assim, as sextas-feiras realmente não viraram e Tá tal. tudo furado até agora, né? E não sei o quê. E a gente tá querendo cancelar seu evento e tal. Então, assim, Acabou. o que você tem pra me dizer Que e tal. você vai Aí eu fazer? peguei e falei assim: olha, eu queria que você não cancelasse, eu quero fazer. Corajosa, entendeu? Você Vamos arriscar. Vai Eu botar quero o meu fazer. na reta. Eu só queria que não cortasse os DJs e nem a parte artística, mas assim, a cenografia a gente pode cancelar, porque ia ter uma cenografia grande e tal. A gente pode cancelar, você me dá aí um dinheirinho, eu vou na 25 de março, compro umas besteiras lá e tá ótimo. Só pra trazer um efeito ali e aí, visual. pra ficar diferente. Aí ele pegou e falou assim: então tá. E aí a Freak, na época, tinha muito cachê em aberto com os promoters, inclusive comigo. E aí eu falei assim, só que eu quero garantir uma coisa. Se a festa for boa, e ela vai ser, pelo menos os cachês dos promoters que trabalharem na festa no dia, eu quero fazer o pagamento. Sim, tem que pagar. Olha, porque poder também você já valorizar. passava por isso, né? Então você, já você começou sabia a ali, né? fazer. Então tal, e aí ele foi e falou assim, não, beleza, vamos fazer sua festa, a gente paga os custos da sua festa e o que sobrar a gente vê o que tá Que dá pra fazer pro atrasado. pessoal. Aí aí eu fui, conversei com os promoters, falei assim, os promoters já estavam desanimados, sabe, não querendo mais divulgar. E aí eu falei assim,
vamos fazer com muita garra, porque essa vocês vão receber. Porque se lotar, vocês vão. Vamos correr atrás, botar as bichas. Gente, tem bombar no que recolher bolso. certo, bora lá pra Selection. Então aí eu ia, e na época tinha o Autorama pra divulgar, coisas que não existem Ai, mais, sim. né? O Autorama, a Consolação e tal. E eu pessoalmente fui em muitos lugares. O restante dos promotores só complementavam. Mas eu ia fazer questão Você de foi no falar, Autorama? minha festa. Sim, aliás, lá era meu point. Mamava um e entregava o folheto. Não mamava ninguém, não. Eu estava lá Mamava um e entregava o folheto. Mamava um e entregava o folheto. Ah, gata, Quem vai. nunca? Você aí de casa já foi pro Autorama? Bota aqui comentários, gente. E o Adoro. Autorama acabou na época do Kassab, né? Não sei que a nova geração frequentou. Autorama, né? Poderia. Porque é bafo, legal, não é? é, Uma uma coisinha, ideia. fazer um Mostrar, ia estacionamentozão voltar assim, ia ser isso. muito legal. E aí eu lembro que que eu ia fazer a divulgação e contava, olha, a festa vai ter isso, Como é vai que ter foi essa aquilo festa? e tal, e não sei o que, bababá, babá. E aí, como eu não era ainda famoso e tal, não sei o que eu fazia? Eu, tipo, conversava muito com as pessoas Tá. pra fazer a pessoa despertar o interesse na minha festa, e aí depois eu dava um convite VIP pra ela. Ó, faço questão que você vá, esse convite é pra você e pra um acompanhante, mas assim, não é pra deixar de ir. Tô te dando Tô esse te dando, convite. né? Vou Tal. te Então, esperar assim, lá. chegou no dia da festa, a festa deu quase 1.000 pessoas, deu 950. Muita gente. Foi O lotadíssimo. Calil ficou assim, né? Chocado. Foi passado. Ele falou assim, nossa, o que você fez nessa sexta-feira que você não faz no sábado, né? É, No o que você não sábado. traz pro sábado. Sábado. E aí eu fui e tal, e a gente fez e aconteceu. E aí depois quando a Freak fechou, depois eu fiz ainda uma Pride, mas aí não foi tão boa. Foi legal também, mas aí não foi tão incrível. E aí quando a casa fechou, o Márcio que trabalhava lá me deu um mailing. Foi aí que eu comecei aí crescendo. Eu já tinha alguma coisa minha que eu tinha conseguido com amigos, que na época tinha uma função no Orkut, que você sugava todos os Um filtro. e-mails. E aí eu pedi para vários amigos fazerem isso na época. Pra pegar os e-mails dos outros Tal, amigos. e fui formando Uma lista. Olha que um mailing. rata. Então, tipo, eu tinha ali já uns 7.000 que eu consegui dessa forma com amigos. Um aqui, um ali, amigos mais populares do Porque que o eu. promoter tinha isso, né? Ele tinha que ter aquela quantidade, ela tinha que ter contato com as pessoas. E aí depois né? eu ganhei mais 5.000 que eram de clientes da Freak. Muita Ou seja, gente que ia gente. da balada. E aí eu juntei tudo isso e logo de cara, assim, logo quando eu comecei eu já tinha um mailing de umas 12.000 pessoas. Que é bastante. Já chegou a vender esse e-mail? Não, Alguma depois eu casa? perdi, na verdade, né? Porque na pandemia ele se foi. Porque ele ficava numa base, e aí essa base, como veio a pandemia, eu não paguei a base, e aí ela se perdeu. Que ódio. Que dó. Mas aí também não eram esses também, tá? Já eram outros, porque... Já tá todo mundo maricona na época, Porque uma né? época eu cheguei a ter 60.000 e-mails, e aí eu peguei e falei assim, não, agora... E aí o menino falou, um monte de gente já não recebe mais. Luiz, você vai ninguém ficar vai nem pagando à ler toa. essa merda, Então, vamos fazer um recadastro Da galera, das né? pessoas, uma renovação. Porque eu lembro- Aí você- foi esse que eu perdi. Você falando disso, eu lembro que na época da Bubu, quando a gente ia pra Bubu, era e-mail. Você, tipo, tinha uma plataforma, não era isso? Algo assim? A gente tinha um site, aí a pessoa ia site. lá, se cadastrava, colocava o nome, colocava o e-mail. Por e-mail. Aí a confirmação chegava no e-mail dela, e aí ela decidia, acho que se recebia ou não um mailing, e aí ela continuava recebendo o e-mail. Os e-mails pra gente poder gente- mandar sempre. Com você também tinha isso ou não? Sim, eu divulguei bastante por mailing. Eu só parei agora no pós-pandemia, aí ficou mais WhatsApp, rede social. Mas hoje em dia, muito Instagram, né? Mudou a forma de comunicação, né? De divulgação também. E aí, então, daí a Selection foi criando esse nome, você foi crescendo com a Selection e foi se tornando, então, o empresário da noite, né? Você começou, tipo, a trabalhar só da noite. Sim, aí eu acho que... Quando que você decide, assim, tipo, largar a locadora, tchau, salinha Não, era preta. loja de Era loja shopping. de shopping, de mas bolsa. aí eu trabalhei na loja, eu não consigo lembrar o ano. Eu trabalhei ali, eu Um acho ano, que eu 2 trabalhei anos? ali 1 ano só. Na verdade, qual era o grande problema da loja do shopping pra mim? Era que o horário. E até às 10. Porque assim, quando era das 2 às 10, pra mim era tranquilíssimo. Excelente. Mas aí na outra semana era das 10 às 6 da tarde. Errou. E aí eu tinha uma dificuldade de acordar de manhã cedo, aí eu sim. sempre Então, chegava às 10. atrasado. Aí era assim, a minha gerente brincava comigo que eu mudava os 15 de lugar, porque era pra chegar 15 para 10, eu chegava 10h15. Era É isso. isso. Então você nunca gostou muito de acordar cedo. Não. Entendi. E aí é engraçado porque aí eu só comecei a chegar cedo lá quando ficou meio que de castigo pro último que chegasse, lavar os panos.
Ai, que ódio. Que é tipo, você limpava. Aí você tinha que descer na garagem do shopping, que era um lugar quente, pra ficar lá lavando pano. Aí quando começaram a falar, nossa, aí eu chegava 9 horas da manhã. Só pra não quero lavar lavar os pano panos nenhum. Vou chegar antes. A gente tá contando um pouco aqui do seu passado, a gente vai falar um pouco do seu futuro. A gente tem um quadro aqui do nosso pod, que é uma taróloga, numeróloga, que fez algumas previsões do futuro pra você. Está preparado? Ih, olha lá. Pega aqui o Olha, a telefone, Step ó, vai falar pra gente, você a poder nossa ouvir. Gestora quântica. O que será mais de futuro de Luiz, entendeu? Vamos lá. E aí, Step, O que vai ter de maravilhosa? selection? Como que você tá? É maravilhosa. Vamos ver o que ela tá falando aí. Olá, Everton. Olá, Henrique. Olá a todos do Pod é Pop. Oi, Luiz. Vejo que você tá num momento de transição importantíssimo na sua vida. Veio no seu conselho do tarô a carta da morte e a carta da torre. São dos conselhos mais radicais ali, onde pede para que você não tente recomeçar aonde já rompeu. Você entende isso? É um momento em que o seu coração, a sua espiritualidade está pedindo por mudanças verdadeiras, é uma mudança de dentro para fora, para limpar de verdade tudo aquilo que não serve, Luiz. É um momento em que o seu coração também deseja essa mudança. Então, ouça com muita sabedoria e que você seja muito feliz. Um super beijo. O que nós vamos parar nesse meio do caminho aí que você não pode voltar? Bateu algum Coisas deu uma novas. dica? Foi alguma coisa assim? Você acha que bateu ou não bateu? Será que vem novidade? Aí, Tem que vir novidade, não pode ser coisa velha não, entendeu? Tipo, você tem Vai que ser vir coisa novidade, nova. Luiz. Tem ideias aí Tem- surgindo. Ah. Tem ideias. Então ela foi axé de acertar alguma coisa. Isso, tá vendo? saber que Olha, não fazer o que tem o ela negócio puxa a antigo, não. capivara mesmo, ela é babado. Não é novidades, então você não vai contar pra gente ainda. Ainda não. Não, passado. Será um casamento, então? Não, eu Será acho que é uma coisa mais profissional. Ah, entendi. Agora falando de profissional e casamento, a senhora era que selecionava os boy antigamente, né, mana? Como que era esse teste? Como Conta que pra gente. sentava no colo do Papai Noel? Fala pra mim. Não. Na verdade, assim, eu sempre olhava muito no Instagram e tal, e aí via ali algum gogo que já dançava e que eu achava bonito e eu levava pra Bubu. Tá, mas por que você virou a garota Gogo Boy? Por que Na você verdade, foi eu a sempre seleção? gostei da parte artística das festas, Você migra né? pro artístico em algum momento, então? É. Você sai dessa... Eu sempre gostei da parte artística. Então, nesse momento, nas casas onde eu era promoter apenas, tipo na Bubu, na Canto e tal, eu gostava dessa parte artística. De selecionar a de galera. selecionar os gogos. Você podia e ser as- promotor da Canto e da Bubu? Eu era promoter da Canto e da Bubu. Pode? Dois Pode. selos diferentes, assim, não tem Pode. problema. Aliás, hoje em dia eu sou promoter da Rai e do Superfestas. E aí, tá vendo? entendendo, mana? Porque É o que isso. importa agora é o mailing, gata. Ele tem o mailing dele, como você, entendeu? como você divulga com essa parte. Você é o promoter, ele é um marketing, né? É, sim. Ele é um garoto marketing. Daí, Sim. mas aí você trabalhava na Bubu, mas daí você sai pro artístico, então? Você vai pro artístico? Porque na verdade o que acontece? A gente cuidava dos. Eu só divulgava, o Israel ele ajudava na parte artística, mas mais ali no apoio, sabe? De tipo. Sobe aqui, vai lá, cuidar entra agora. De figurino. E aí a Bubu tinha gogos fixos naquele momento que era eles mesmos lá que contratavam. Só que esses gogos não estavam mais correspondendo ao momento que a Bubu estava. E aí o dono da casa, né, o Jamil, ele por algumas vezes falou pra mim e pro Israel, eu precisava mudar e tal, e não sei o quê, mas a gente acabava não puxando essa responsabilidade pra gente, porque a gente não queria também arrumar encrenca com quem já tava lá. Mas um dia eu falei pro Israel, olha, o Jamil já falou isso pra gente 4 vezes. Ele tá precisando, Se né? a gente não se predispor a cuidar disso, o outro vai fazer. Sim. E Ia aí- pagar mais. E aí foi quando a gente falou, e aí a gente começou a cuidar de chamar os dancers. A gente já chamava antes na matinê, e aí começou a chamar na sexta-feira também. E aí começou a criar festas temáticas, e aí tinha mais dançarinos. Criar tal. figurino. Mas como que era o requisito pra poder ser um dancer de Bubu? Porque assim, você começou a selecionar e já era uma cena que tinha, né? E aí a Bubu, gente, que as bichas tá pegando as coisas agora que tipo assim... Já virou um que eu sou prédio, da época né? da Bubu, já virou um prédio. Mas na época de sexta, quarta-feira era o ápice, né? Tipo, era muita Era gente, requi- era o era que tinha requintada a era Bubu, babado. E também os Gogo Boys que também dançavam, eles eram referências dentro da Bubu, né? Não era tipo que hoje em dia tem muitos, né? Mas no da Bubu eles você utilizava às vezes o mesmo elenco e os meninos acabavam ficando conhecidos, né? Tipo, mais conhecido de nomes Sim, mesmo, na né? verdade, misturando um pouco da Bubu com a Selection, Sim.
A Bubu eu revezava ainda um pouco, mas eu tinha uns meninos fixos, uns meninos que eram mais frequentes, que dançavam 2 vezes por mês ali e tal. E o que valia ali? Era tanto o aspecto físico, o corpo, a beleza tal, não sei o que, como também a dança. A gente gostava de meninos que dançavam mais. Que sabia se mexer. Que eram mais, que se movimentavam mais, que dançavam com ritmo, com mais agilidade e tal. Então eu olhava muito isso. E aí na Selection a gente tinha um grupo fixo que eram Selection Dancers, que eram justamente formados por esses que eram mais frequentes na Bubu. Entendi. Então você já pegou e já migrou ali pro pessoal. E aí o Selection Dancers era um grupo fixo, que toda Selection estava. Aí se tinha uma Selection que era uma temática maior, porque uma das referências que eu tenho pra Selection é o Ipari, então eu gosto dessa vibe de um palco com muita gente. Um palco cheio de gogos, um palco cheio. E aí quando eu tinha uma Selection, de repente, eu tinha 5 dancers fixos. Eu tinha uma Selection, por exemplo, que tinha 10 dancers, aí eu acrescentava outros 5. Mas os 5 eram sempre os mesmos. Depois, esses 5 virou 6. E por aí foi. Crescendo o seu meio. E era teu grupo? Era tipo assim, Eles podiam dançar em outras festas, mas era um grupo que eu gostava. Eu me lembro que uma época, eu tinha uma rixa com o Marcelo Gaúcho, que atualmente é DJ, o Marcelo Cello. Olha, Luiz já deve ter uma contou essa rixa rixa. com o Marcelo Gaúcho. O que aconteceu? Na verdade, o Marcelo era gogo e o Marcelo era dos fixos da Bubu. Quando a gente passou a cuidar e que a Bubu entrou em contato com eles e falou que não ia mais precisar deles, que agora a gente ia cuidar, e aí quando a gente precisasse a gente chamaria. Ixi, e aí como é que foi? Ele ficou com bronca de mim, e aí ele entrou em contato com todos os dançarinos que dançavam pra ele na The Week, porque era ele que cuidava do artístico da The Week, né? Ele era um gogo de lá e ele que marcava todos os outros gogos. E aí ele falou pros meninos da The Week, olha, se vocês dançarem na Bubu, vocês não dançam mais pra mim. E a The Week era a casa que era referência pra eles na época. Todo gogo boy queria dançar na The Week. Pagava igual? A The Week pagava um pouquinho a mais, mas depois a gente chegou faz igual o salário. Então teve essa rixa mesmo da galera dos gogos. E aí, o que aconteceu? Ela ficou revoltada com a senhora e perdeu Não, todos e os aí eu ia lá e achava um gogo bonito. Aí eu trazia pra dançar na Bubu. Aí o gogo dançava 2 vezes na Bubu, ele chamava pra The Week e proibia de dançar na Bubu. E aí ele começou a te tesourar. Te prejudicou em algum momento ou você não virou, tipo, a caçadora de gogoboy na cidade? Exatamente. Aí eu fui achando outros. Até que eu criei. É isso, né, até que eu criei o meu grupo. Um mailing gigante, assim, E né? assim, aí a hora que eu criei o meu grupo e tal, não sei o que, a gente foi investindo nesse grupo, a gente fazia na época, tanto na Bubu a gente também fez, mas mais na Selection a gente fazia flyers. Hoje não precisa porque a IA tá aí, né? Mas a gente fazia flyers com fotos dos nossos dancers. Então a gente levava eles, um fotógrafo fazia foto deles com os figurinos e tal. Então eles eram a campanha da festa. Ai, tinha um que eu achava lindo. Chamava Everton também. Everton Xavier, o nome dele. Sabe como o Everton foi descoberto? Como? Olha que coisa curiosa. O Everton frequentava a Bubu. Ele é hétero, tá? Mas ele frequentava a Bubu, ia lá pegar as meninas. E ele ficava dançando no queijinho. E aí foi ali que você pegaram ele? E aí eu olhei pra ele e tal, só que ele tinha um pouquinho de pancinha. Tá. Aí eu passei. Aí um dia ele resolveu ter coragem de me abordar. Ele falou, eu queria dançar, o que precisa fazer? Eu falei, primeiro você precisa perder a barriguinha aqui. Perder a barriguinha. Quando você estiver pronto, você fala comigo. Falar comigo. Aí o Olavo, que era um cliente que frequentava as festas, tal, o Olavo chegou pra mim e falou assim, olha, esse menino quer dançar. Eu falei, eu sei, ele já falou comigo. Quando ele estiver pronto, ele me avisa e eu coloco. Aí eu lembro que um dia ele chegou, e aí? Ele já chegou todo trincadinho. Shapeado. Tô pronto. Eu falei, pode vir semana que vem. Você tem coturno? Olha, tal, não sei tem que ter um coturno, né? E aí, era isso. E aí ele foi na semana seguinte dançar, e aí ele chegou tatuado, ele não tinha tatuagem nenhuma. Aí ele chegou com o braço todo desenhado, e aí o figurino tinha uma coisa que ia no braço. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí ele pegou e falou, coloca, né? Põe e aí, ele com dor, né? Tadinho, tudo arrebentado ali com o negócio do braço. Mas eu gostava dele, achava ele bonito, mas porque dançava muito, né? Porque tinha isso, né? Os Gogo Boys antigamente tinha esse lance de ser bastante performático, né? Tinha muito o corpo, né? Que era muito... tinha que ter, que nem você acabou de me dizer, que era um critério ali pra época. Hoje em dia já não tem mais isso, né?
Ah, do Gogo sim. Do Gogo sim, mas eu tô Agora falando mudou dos muito, dancers, né? não, tanto. Mudou muito a cena, né? A gente parou de ter tanto Gogo Boy nas baladas. Hoje a gente tem espaço pra drag, que quase não se via, né? Se via antigamente. Então, na Selection eu sempre tive. Sim. Eu sempre busquei ter. Não era em todas as edições, mas uma grande parte delas tinha Stripperella, que hoje em dia mora na Europa. Sim, maravilhosa. E a Dani Coach também, ela fez as primeiras, acho que festas assim, sem ser a Blue Space, também a Selection, mas em edições mais pontuais. A Stripperella era mais frequente. Eu ia na Selection quando ela era no... No Clube Água, não, aquele clube que parecia que era dentro de um... Que era enorme. Que era tipo gigante, assim, depois que abriu era uma tudo de outra tijolinho. pista. No do lado. 33. É. Lá no 33, que ele Nossa, ferrou depois da quando pandemia, abria né? outra pista, menina, era Ele um foi espetáculo. interditado um pouquinho antes. Eu lembro quando eu fui, que teve teve um denúncia de problema. concorrência. Teve lá. algum problema. Eu lembro na época que a gente tava verdade. super legal a Selection naquele Cancelaram local a festa, lá. alguma coisa assim, não foi? Na Tava verdade. crescendo naquele momento, não Sim, tava? na verdade, assim, a gente começou ali. A primeira Selection que eu fiz lá deu 324 pessoas, Nada. né? É muita gente? Não, pouquinho, Não, é né? Não é pouca. nada, né? Pelo Pelo lugar mais, era gigante, né? é. Mas foi assim, a primeira. Na segunda que a gente fez já deu 500. Já Aí, na outra que a gente fez já deu 700 e pouco. Entendi. Então ela foi numa crescente. Crescente, da tal. galera poder conhecer Aí depois, e chamando. isso, aí depois eu tive uma edição que bateu com uma pool party na The Week, aí foi mais fraca. E aí depois em março, aí eu comecei a vir assim, eu olhava lá o calendário de uma festa que chamava Evidência. Era uma festa hétero. que também era poderia na ter The um amigo. Week. Aham. Então eu olhava o calendário dela. Aí eu falava assim, quando vai ter evidência? Vai ter tal dia. Então nesse dia eu vou marcar a Selection, porque eles vai não ter vão nada. fazer. Excelente, você não competia com ninguém, você já E entrava aí- num calendário que E não tinha aí competição. a festa começou a crescer. A primeira que a gente fez nesse esquema já deu quase 1.000 pessoas. E aí foi indo. Aí eu fiz o aniversário da Selection, de 9 anos, que foi a primeira que eu trouxe os temas pra festa. Porque até então a gente tava meio que entendendo como funcionava ali no 33 Aquele e tal. mundo, né? Então a gente colocava Gogo Boy, mas assim, Qual uma que foi coisa o muito tema? simples. Foi um tema que eu amo até hoje, né? Que é cabaré. E aí eu trouxe esse tema de cabaré, que foi um tema de festa noturna. Eu adorava por Pra causa uma do festa tema. diurna. Só que assim, lá fora não tinha nada, mas quando a pessoa entrava dentro, que já era uma pista, já era um clube, aí vinha a produção. Mudava, porque legal. a galera começava num lugar, Numa área né, externa. numa área externa, É. e depois do nada abria outra pista, que aí começava o babado acontecer. A E festa. era realmente um palco muito grande que tinha ali, com muito dançarino, né, muita Sim, produção. a gente colocava muita gente. Quais eram os desafios que você já teve ali? Ali tinha muita coisa. Primeiro era o quadro de luz que não suportava a festa. Menina, passado, tinha Não levava isso. gerador? Num primeiro momento, não. Aí o quadro de luz Já não suportava caiu. a festa. Aí a primeira Selection Ho 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 que eu fiz lá, que foi em 2014, Bom, a gente foi, tal, fez a festa normal lá do lado de fora e passou pra dentro. Quando passou pra dentro, a luz desarmava, então o ar desligava e ficava um calor. ai, aí é babado, né? Um calor. E assim, Já teve select, tem clube de coisa, né? Já fui uma vez numa select que era. Não era tipo, como que era? Um clube de swing? teve Não no, teve? no hot, Foi no bafo. hot bar ali no Moema. em Moema. Também fui Foi nessa. muito legal, eu fui nessa daí também, eu lembro, muito Hot legal. bar. Nossa, então... Ah, você foi numa época que, tipo, que você gostava de usar uns shortinhos Sim, curti, brilhantes, aham, meia? sim. Lá na Brooks, lembra? Que era ali na região do Morumbi. De strip. Não, era uma casa grandona, não era swing, não. Morumbi. Sim. Aqui, é pra cá. É que ela perto da minha fechou, casa, que era perto ali do Credit Card Hall. Sim. E, Credit Card Hall, não. Do... Eu tinha acabado de chegar em São Crédito Paulo. Carral. Não, mas é uma outra casa que fica ali. Deixa eu... Era aquela que era o HSBC, alguma coisa que agora tem outro nome, Quando eu eu não lembro. cheguei em São Paulo, a Ali Selection atrás. tava, tipo, no auge dela, eu acho. Que foi nesse período, assim, né? Que, tipo, você tava... Eu sempre fui, tava sempre lotada No a 33, festa. na época do 33, ela foi crescendo. Aí, quando a gente fez esse aniversário aí, que foi a Cabaré, foi a primeira vez que ela passou de 1.000 pessoas. Que foi quando a gente começou a enxergar os problemas do 33. Que o ar não dava conta, que não sei o quê. Cortava, né? Então, aí a gente começou a fazer adaptações. Aí eu lembro que em 2015, um ano depois, a gente fez o aniversário da Selection.
de 10 anos, que foi com o tema de Bang Bang, e deu mais de 2.000 pessoas. E aí você se assustou, você falou assim, eita, calma aí. né? E deu mais de 2.000 pessoas, foi um festão, e aí tal, aí calor, aí um monte de coisa. O som a gente já tinha melhorado, algumas coisas a gente já tinha melhorado, porque eu comecei a alugar o som e aí depois o dono da casa viu que funcionava, ele pegou e fechou o contrato ele mesmo, e aí ficou sendo o som da casa. Então as coisas foram melhorando na festa. Foram evoluindo. Pelo lugar isso. que você tinha ali, né? E assim, a competição era babado? Eu quero Tipo, se a saber, galera... porque você acabou de dizer pra gente que, tipo assim, alguém Teve denunciou denúncia. você, o que aconteceu? Já eu falo da denúncia, mas assim, entre as festas que não eram a The Week, porque a The Week na época ela não tinha parceria com nenhum outro evento aqui de São Ela Paulo. regia também a noite de São Paulo, né? Isso, exatamente. Virou Ela monopólio. era a The Ó, o Week e o Cancún, né? restante. Né? E aí as nossas festas todas, elas tinham uma certa parceria. Então no dia que tinha Selection não tinha Jungle, não tinha Cold. Vocês sentavam pra conversar, eu tô Isso, pensando em aí tal meio data, que todo fazer. mundo organizava pra ter, pra ter as datas Auxiliar ali pra no uma não pesar, bater né? com a outra. E aí, às vezes, tinha uma coisa de parceria de um ajudar a divulgar o outro Sim. e tal, Hoje que em se dia mantém tem até hoje. isso. Tem um pouco entre as... É que assim, hoje a Selection tá junto no Superfestas em termos de apoio, né? Se tornou meu sócio, o Hugo Henrique, que é um dos donos do Superfestas. Então ficou meio que claro que elas não vão coincidir, porque é tudo mais ou menos do mesmo grupo, né? Então, mas à noite- Fresh acaba sendo parceira também, porque no espaço delas a gente faz festas também. Então também não coincide, né? E... É pensado em calendário, assim, Isso, entre a grande massa. Aí assim, tem né, de outras festas que surgiram, tipo a Vertigo, que é uma festa nova, que é uma dissidência da Glamurosa. Essas festas acabam que Mas é elas não outro público, respeitam. isso? Aí elas vão e fazem no nosso dia mesmo. E E lute pelo público ali, né? Mas A é o The mesmo Week não foi público? sacana com vocês quando começou a abrir domingo? Porque não tinha concorrência pra domingo, era vocês, no né? primeiro Tipo assim, momento, não, ela já abria, né? Aí tinha Bem aquela. aleatório, não era mas aí sempre. tinha aquela coisa assim, tipo, um domingo tinha Pulpar da The Week, outro domingo tinha Jungle. Aí houve uma época que tinha aquelas Pulpares à la turca, as meninas que foram antes de Selection de domingo, né? Nessa época eu fazia Selection de sexta-feira. E foram antes e tal. Então foi uma coisa que foi acontecendo. Mas aí tinha coisas assim, tipo. Por exemplo, a gente tinha Selection, os meninos, o Hugo e o Maurício tinham a Jungle, o Cold e tal, não sei o quê, e aí de repente a The Week anunciava Pool Power, todos os domingos de tal período. fudeu. Porque tinha isso. Não tinha concorrência, né? Eles eram babado, né? Tipo, você ia E pra lá. aí eles vinham e faziam todo domingo. E aí é claro que acabava atrapalhando a gente. Mas aí até aí, ok, eles estavam defendendo o mercado deles e tal. Ah, não sei. Tipo assim, acabando com o mercado. Eles monopolizavam. Querendo ou não, era um nome muito grande, gente. Se eles, se eles fizessem assim. Mas a galera saía da The Fazer aquelas Week e ia coisas pra Cannes, extra ia hours, pra- acabava ia- com ia pra- tudo. ia pra Cannes. Mas aí depois, uma época, ali na época do 33, quando o 33 cresceu mesmo, que vocês estavam comentando, que tipo, começou a ter essa Sesc que dá 2.000 pessoas Nossa, e muito tal. legal. Eu e sou não sei dessa o quê. época. Aí nessa época, aí já não tinha mais O que fazer, quem já tinha fizer nome frente, tá? suficiente. Então, assim, aconteceu, por exemplo, da gente coincidir com festas na The Week e a gente ter nosso público, ele ter o dele e a gente ter o nosso também. E lotar do mesmo E jeito. render dos dois lados. Legal, né? e Isso é Era bom. muito legal a lotado festa. do A mesmo proposta jeito. mesmo da festa era muito incrível. Tipo, eu acho que é mais pelo lance da produção. Sim. Que chamava muito mais atenção. Eu lembro do meu aniversário que eu fiz em 2015, que foi um aniversário icônico, que era uma festa que chamava, perdoem o meu inglês aí, Pleasures and Temptations, que era Prazeres e Tentações, que era uma festa de fetiche. E nós fizemos uma produção bem grande, um palco com box e tal, e tinha 20 pessoas em cena. Foi uma festa bem grande. Já me E pelado? Sim. E antes de fazer essa Traz festa... essa festa de volta. Já. Eu E acho. antes de fazer essa festa, essa edição, a gente ficou um mês sem fazer Selection no 33, porque eu cheguei pro dono e falei assim, olha, eu não vou fazer festa aqui em julho, Porque eu quero trazer meu público todo pra uma data só. tá? Então, assim, Dividir, né, então, duas assim, a datas. gente fez uma festa em junho, no final de junho, eu falei, não vou fazer em julho, só vou fazer aqui no final de agosto, meu aniversário.
Então você tem esses 2 meses pra resolver o problema do ar-condicionado dessa boate. Ah, você queria solução, não era nem pra juntar público. Era Eu pra te dar- garanto, eu falei pra ele que vai vir 2.000 pessoas, mas eu preciso Que pelo menos que eu, resolve esse que, eu, que eu babado. resolva o problema do ar e tal, não sei o quê. E aí eles foram, eles compraram, eles dobraram a quantidade de ar, fizeram, aconteceram. E aí a gente fez a festa foi tão incrível, a gente começou 1h da tarde. Uhum. Até as 2 tinha chegado tão pouca gente, eu fiquei super preocupado, mas a lista tava muito grande. Tá todo mundo botando o nome, quando ele vai aparecer Aí aqui? eu peguei e falei assim, eu vou sair pra comer, que eu não tinha comido. E aí o dono da casa falou, eu também tô indo. E aí eu fui com ele e com a namorada dele. Quando nós voltamos, 1 hora depois, a Conseguiu entrar. fila passava do Quilométrica. 33 e era gente pra todo lado, uma confusão. E aí ele já desceu com a mulher dele pra ajudar No caixa. no caixa. Eu já fui ali Organizar. coordenar. O Pix tal. entrando babado. Ainda é não tinha isso. piques, né? É, mas foi assim, vindo, sim, foi sim. vindo, foi vindo e assim lotou. Quando era 8 horas da noite, a festa ia até 1 hora da manhã. Quando era 8 horas da noite, ele mandou mensagem no meu celular falando assim: Luiz, não entra mais ninguém, tá? Lotou, esgotou, bosta. acabou. Não entra mais ninguém. Passado. Pra liberar a gente entrar agora, tem que sair pessoas e você tem que ir lá liberar, tá? Meu Não, a gente não vai Deus. deixar ninguém entrar. Menina, olha isso, que bom, que incrível. querida. Foi assim, um bafo. E pra mim, uma das coisas que eu lembro que me marcou muito nessa festa, além da apresentação, tudo, a gente tem um vídeo muito antigo, que tá até feio, sabe? O celular A não era bom. qualidade ali. Que, assim, a estoura, assim, o CO2 na apresentação, aquele monte de dança em cena, e aí a bicha que tá filmando fala assim, olha isso, caralho, caralho. É um meme, Podia botar esse querida. meme. Ia ser bafo, porque você sente a euforia. E eu lembro de uma pessoa que chegou nessa festa, essa festa foi no final de agosto, uma pessoa que chegou pra mim nessa festa e falou assim, Luiz, parabéns pela selection. Eu acabei de voltar do Circuit Festival e, olha, Só Pau tá a pau. entregando tudo. tá entregando. É isso, mas era isso mesmo que entregava. Começou a fazer sucesso, então lotou a casa ao ponto de não entrar mais gente e começou a incomodar, então, a concorrência. A gente meu quer amor, saber dessa isso, denúncia, sucesso. não vem mudando o assunto, não. Depois disso, Como é que foi depois essa disso o dono de lá denúncia? pegou um outro clube do lado e a gente ficou com 3 pistas. Eu lembro que daí ficou gigantesco. E você tá aí a pronta gente pro fez quarteirão. a segunda Foi, verdade. É, A Sim, segunda quarteirão. Ho, que foi em 2016, a gente levou mais de 2.000 pessoas com 3 pistas, foi um bafo, que aí tinha uma pista para cada público, então assim, virou uma festa bem democrática. E aí, eu não vou ficar falando nomes, tá? Não. Mas eu recebi uma ligação de um amigo, que era um gogo, que trabalhava comigo, e esse gogo falou assim, olha, como tá indo a sua festa? Eu falei, tá indo bem e tal, não sei o que, cuidado, porque... Bom. um sócio da minha esposa num outro negócio, que também é da noite, está preocupado com o teu ambiente. Está preocupado com o seu ambiente. Passou uma semana desse alerta, eu fiz uma festa lá, foi muito legal. Aí já não tinha mais as 3 pistas que o dono tinha entregado. Mas era selection. Isso, eu fiz uma selection lá, que foi ótima, que foi uma selection de deuses gregos, foi bem legal. E quando foi na semana, e eu tinha deixado lá uma produção minha, que era um corpo de cavalo que eu tinha, que eu não tenho mais, mas era um corpo de centauro. E eu fui buscar, né? Falei, deixa eu passar lá pra pegar, Pra pegar meu antes que material. suma. Aí quando eu cheguei lá, tinha um carro da prefeitura lá. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí o gerente falou, B.O. E aí Boletim tinha de ocorrência, assistido né? uma denúncia lá, porque na verdade parece que os imóveis eram, que foram unidos, acho que não... Era problema de Podia, alvará. bombeiro, não era? Uma coisa assim? Alguma Era, coisa uma assim. coisa E aí, Foi. e aí Eu lacraram, lembro. ficou um tempão lacrado. E aí quando voltou, que eu até fiz a Selection 14 anos lá, aí tipo já era separada as casas. Tanto que as pessoas tiveram que ir por fora de uma casa pra eu outra. lembro, é isso que eu lembro. E aí, Sim, por fora. isso. E aí quando aconteceu isso, neste dia que eu marquei a festa, por exemplo, a prefeitura foi lá, antes da festa começar, uma hora poder ver antes, como é que pra tá. ver se a parede tava no lugar. Ah, Olha você não como tinha que fechado a povo é. parede. Não, porque eles era, fecharam. tinha Tinha que fechado, por fora. tinha Tinha que ir por Porém, fora. E aí tinha uma tinha que andar parede, um foi pouquinho. concretado. Aham. E aí a prefeitura foi lá conferir se tinham fechado. E a prefeitura disse na ocasião: olha, a concorrência de vocês é babado. Não importa, vamos continuar funcionando. Mas aí E aí a gente nome. fez, e a festa rolou. Então, e aí a Festa Selection é isso, né? São altos e baixos. Teve um momento do auge, aí depois perde espaço e tal. A gente vai Ah, mas querer são saber 20 como é anos que de vai- seno, né, Luiz? Tipo assim, a gente muito sabe que tipo, tem que consolidado. renovar,
tem que inovar e renovar. E aí, agora eu quero saber as verdades que vão ser Não é ditas pop, aqui pra não é gente. pop. Vamos aqui, a gente Se tem é um quadro. pop, é legal, é uma coisa hype. Se não é pop, é a denúncia, Que entendeu? aconteceu, que não foi a Do que foi axé, concorrente não foi axé. ingrato. É, que vamos lá ver, vamos ver. Quem que é a primeira pessoa que a gente vai colocar aqui pra ele poder falar se é pop ou não é pop? Volta lá. Essa é a primeira? Não, volta. André Almada. André Almada, nossa japonesa, aí? também que começou como promoter, né? E depois já logo foi se associando ali numa das casas noturnas, que foi um renome gigantesco, né? Então, a senhora Inclusive, conheceu já- ela como promoter? Quando eu conheci o André, eu já conheci o André na The Week. Eu trabalhei na The Ela é Week contemporânea com você? Não, eu não tenho certeza. Não? Eu acho que talvez o André tenha começado antes. Porque Já ele deu tinha- em cima da André? Quando ela Não, tinha tempo de- ele tinha uma festa no Ultra Lounge que chamava Jet Lounge, que era aos sábados, que acho que ele convidava o pessoal da moda pra discotecar no início, alguma coisa Isso nessa mesmo, vibe. é. Ele falou. E nessa época eu era cliente ainda. Tipo, tanto que na edição de um ano que ele fez nas Casas das Caldeiras, eu fui como cliente. Ela era babado, né? Como promoter, né? Você como promoter, ela era babado ali na Sim, ele tinha um network muito bom, né? época. E tal. De famosos, né? Vamos dizer assim, né? O dele era pro outro lado, assim. Isso. O meu é mais diversificado. O dele De era público mais. mesmo, teu, né? Isso. O dele era mais focado nessa artista, galera. E né? teve recentemente uma selection lá na Rai, não teve? Teve algumas. Na verdade, assim, Recentemente na época também. da The Week, eu trabalhei na The Week como promoter um período. Depois, como eu tinha selection e eu era mais envolvido com vários eventos e tal, e na época o André e o Klaus, eu imagino, eles não queriam. Eles queriam profissionais que fossem exclusivos Deles. da The Week na época. Então aí eu fui desligado de lá, mesmo tendo um bom trabalho, fui desligado de lá e a gente voltou a se encontrar agora na Rai. E aí durante o período que eu não trabalhava lá, e nesse período que a Selection estava crescendo, a gente era visto como concorrente, né? E como Claro, que é? né? Mas assim, então vocês não tinham esse contato como vocês têm agora. Não, aí Entendi. quando a High Club abriu, eles me convidaram para inauguração, eu fui, e aí depois de um período, quando eu voltei lá, uma data, e aí o André me chamou e perguntou se eu estava fazendo alguma coisa, ele me encontrou na pista, você tem trabalhado em algum evento aos sábados? Eu falei, não, sábados não, a gente está fazendo outros dias, tal, mas aos sábados não. E aí ele me Vem pra falou, eu vou cá. te Vem cá, ligar. deixa E eu- aí deixa foi eu quando te ele me resgatar. convidou para promover Sem a High Club. exclusividade. Não, hoje não. Não tem Tanto é que ele sabe que eu trabalho no É Superfest. que nem ele Rede sabe... Globo. Acabou a exclusividade, é isso. A pandemia passou. Você acha isso importante para um profissional de promotor hoje em dia? Sim. O que eu não gosto muito, que às vezes eu vejo na cena, é quando um promoter divulga duas festas pro mesmo segmento de público no mesmo dia. Eu acho acontece isso isso? Acontece. Eu acho isso esquisito. Porque, assim, pra mim, um promoter, ele tem que estar na festa que ele convida. Tanto é que eu acho que desde que eu Mínimo, trabalho. né? Desde que eu trabalho na RAI, eu acho que eu me ausentei umas 2 vezes só. Uma vez que eu fui viajar e não. Acho que uns 3 finais de semana e 2 finais de semana porque eu tinha feito uma pequena cirurgia e estava afastado. Mas normalmente eu tô sempre. Mas Pra poder é saber uma vida quem sofrida vai, nessa né? vida da noite, né? Tipo assim, vocês trabalham, tipo assim, né, vai todo dia da semana, mas assim, mas viver na noite é cansativo, né? Que você fica tá até que acostumado? horas que você fica? Você fica até o final? Não, por exemplo, quando eu vou pra RAI, às vezes eu chego ali 1 e pouco, 1 hora, 1 e pouco, e fico até umas 5 da manhã no máximo e Fica vou muito bem descansar. ainda. Até porque tem festa no domingo Outro à tarde. dia, after vai lá. acontecer. E Mas tal. é importante ir, não é? Sim, eu vou sempre. Eu acho que é exatamente isso que eu não entendo quando um promotor divulga 2, 3 festas no mesmo dia para o mesmo segmento de público. Porque, tem você como tá ele só mandando lá o negócio, não. Eu gosto de isso aí, estar, eu robô- gosto de receber robozinho as não faz pessoas. nada. Então, assim, tipo, eu trabalho hoje na Kik, às sextas-feiras as pessoas vão me encontrar na Kik, elas vão me encontrar na Rai no sábado, elas vão me encontrar domingo no Private lá no Rei Rei, elas vão me encontrar domingo à tarde numa Jungle ou na própria Selection. Olha, então, assim, as entendi. pessoas vão me encontrar nas festas. Tá vendo, gente? Tá vendo, é filha? Se a isso. senhora é Se você pedir ao promoter, VIP, tá? Acha que é ó, fácil? Pegar uma lista ali, ó. Vamos com ele. Você acha que é fácil? Então, André, ele é pop, André é pop. japonesa. Sim. O André é uma das minhas inspirações pra muita coisa. Claro que, tipo, como qualquer pessoa, nem tudo você concorda e tal, né? Mas, assim, é uma Faz inspiração parte, né? e muitas das coisas que ele faz eu gosto e procuro acompanhar. É isso, André é admirar pop. alguém no né? Tem Acho que a gente podcast do André aqui pra vocês poderem assistir, gente. Vamos lá, vamos pro próximo. Próximo, quem é?
Klaus, O pai. O Klaus, na época da The Week, o meu contato era um pouco maior com o André, mas também tinha com o Klaus. E antes de eu trabalhar na The Week, eu tinha um evento em sociedade com o Klaus. Ah, é? Que Uau. evento? A Prepra Selection. Uma época, o que acontece? A gente fez na Freak, como eu contei lá atrás. E aí, uma época, a Cida Araújo, não sei se vocês sabem quem é. Não. Cida Araújo é do Farol Madalena, que era um Site de... Era um barzinho lésbico. Ah. E a Cida e o Klaus, eles tinham um Mais Club. Bar lésbico. Como é que tinha? Mais Club. Mais Club, que uma era, festa. que era em frente à Praça Benedito Calixto, numa casa que ele teve num tempo com o Gugu, que chamava The Pool. Ele falou. Depois ela chamava Moody. Então você teve uma Olha os parceria com bafos, ele? então já participou do... E aí, quando era Mais Club, Nossa, que era das lá do meninas, quando era a Mais Club, que era das meninas, da Cida e da esposa dela, eu fui lá e aí as meninas não estavam lotando a casa, né? Porque a menina não é muito de balada. Não. Sapatão não gosta. É. Mais Mais de barzinho e tal. E aí, eles me chamaram lá pra, de repente, somar público e fazer a coisa acontecer. E aí a gente começou a fazer a Selection Saturdays, que era a Selection todos os sábados. Então ele tinha com o André lá, The Week, e a gente fazia a Selection todo sábado no... ele sendo concorrente dele no mesmo, Mais vamos Club, dizer assim. Olha só. Só que era, tipo, por uma outra pegada Outro de público, público, uma galera né? mais novinha e tal, e não sei o quê. E a gente fazia lá todo sábado, com show de drag, Chique. com gogo, com não sei o quê. E a gente fazia ali o trabalho. E ali eu fiquei, acho que 2 ou 3 meses fazendo todo sábado e tal. Você trabalhou diretamente, então, com ele nesse tempo? Sim, E foi sim. de boa? Foi legal Sim, essa tranquilo, parceria? tranquilo. Entendi. E ele na cena, inclusive tem podcast dele aqui, gente. É pop ou não é pop? Olha, eu não tenho muito contato com o Klaus hoje, entendeu? Então, assim, eu não vou dizer que ele não causa influência pra mim, como o André, por exemplo, porque eu não tenho tanto contato com ele. Eu acho o Complexo Tempo uma casa incrível, inclusive estive lá recentemente agora no Fora da Casinha, acho uma casa incrível e tal, mas não tenho mais todo esse contato, e até por estar trabalhando na RAI, que é concorrente direto, eu não frequento os eventos que tem lá aos sábados, né? Entendi. Então você tava ali. Também o Klaus, ele é um personagem da noite, mas ele é um empresário mais, assim, né? Ele nem tá na frente, ele não tá na frente, né? Ele sempre põe alguém pra ficar na frente, não é? Só tá esperando o Pix entrar e é Ele isso. só quer receber a grana É dele, difícil. entendeu? Então eu ganhando meu espaço e Mas acabou. ele tem essa vibe de ter uma expertise de clube, Sim. né? De atendimento, Gerenciamento ali, né? Aquele os maiores clubes que a gente É. conhece gays sempre foram eles que A The dominavam Week ali, tinha né? ali uma excelência de atendimento. Eu vejo que um complexo, eu fui na inauguração do complexo também, foi a primeira casa que eu olhei assim que tinha muita cara da The Week e tal. sim. E aí depois veio a RAI. Não tinha o cara da The Week, o complexo era um absurdo, eu acho. Tipo assim, Mas é era a um mesma centro de pegada, eventos. né? Não, É. mas quando você chegava, quando você chegou na rua De glamour ali, assim, você fala. que via aqueles muros altos, aquelas Sim. árvores grandes. Mas eu lembrava e tal. ali. O marrom era uma característica da The sim, Week, sim, sim. aí Aquela tinha, coroação. né, a cor marrom e tal, então eu achei que Coisa era mais preta. parecido. Aí depois veio a RAI, e a RAI veio com a vibe da The É, Week. isso que eu senti, tipo assim, que até, tipo assim, ser mais glamourizado, o espaço, não ficar cara tão de galpãozão, assim, eu acho bonito, mas assim, mas a The Week, ela era um espaço elegante, assim, né? A Tempo eu acho um espaço, tipo... Mais industrial. Industrialzão, já mais Mas moderno. ele é pop, rústico então, pra também. cena eletrônica, pra cena tribal ou não é pop? Eu acredito que sim, é um empresário. Acredita, é um empresário, é isso, ele disse. Vamos lá, próximo. Próximo, mana. Agora quem vê, olha, Henrique, meu xará próximo. Henrique Hugo. Hugo. O Hugo Henrique é meu parceiro, né? Ele é meu chefe há anos. Já teve treta nos bastidores? Eu trabalho com ele na Jungle desde a primeira edição, que foi numa espécie de um restaurante ali no Butantã, que era perto da casa que eu morava na época. Babado, sim. Eu trabalho desde a primeira edição com o Hugo na Jungle. Então essa parceria é uma parceria super de boa. Isso, aí recentemente, agora após pandemia, eu comecei a trabalhar com eles no escritório do Superfestas, cuidando de toda a parte de marketing e redes Que sociais. legal. E tal. Também ajuda um pouco na produção dos eventos, dando ideias e trabalhando ali e trazendo coisas. Ajuda o Hugo também a montar os lines das festas Que do legal. grupo. E ele se tornou meu sócio na Selection Party. A partir das edições não, antes até, da edição de 17 anos, que foi a primeira ali
pós-pandemia um pouco melhor, porque a primeira mesmo não foi boa, que foi a de 16, depois a gente fez a 17, aí ele fez junto comigo. Já foi um axé ali legal. Fez junto A Select comigo. era de único dono antes? É só você? Inicialmente era, depois eu me juntei com o Cláudio Nanti, que é uma das pessoas super importantes também aí na minha carreira, que é promotor até hoje em dia ele trabalha na Túnel, e ele fez a Selection comigo. Antes do Cláudio Nanti teve o Ed Bebiano, que já é falecido, que também foi meu sócio uma época. E aí depois o Cláudio não quis mais, aí ficou sendo só minha. Na época do sua 33 mesmo. era só eu. Entendi. Ai, que bafo. Vai variando. O que é isso, Henrique? Mostra. Vamos- Aqui, ó. Depois, Peraí, aí então depois o a gente Hugo é mostra pop, aqui. que a gente vai saber. Hugo é Mostra, tem pop, uma sim. imagem aqui, ó. Hugo, você Meu é sócio pop. na Selection. É isso. Tá vendo, mano? É o Tudo bem que às Henrique, vezes ela não me dá empresário. paz, né? Ai, olha, tudo bem. Mas é ela também não tem parceira, paz, é bicha. verdade, Essa daí não tem paz imagina. mesmo. É perturbadíssima. Beijo, mana. Beijo, Hugo. Tchau, tchau. Maravilhoso. Tem podcast do Hugo aqui, viu, gente? Pra vocês arrasarem. Tem gente lá na Kiki também arrasando com o Hugo. Obrigado, Hugo, por tudo. Vamos lá, próximo, tem mais aí? Rosane Amaral. E aí? Adoro. Sério? A Rosane, o povo falava que ela era o cão. O diabo. Desculpa, Rosane. O povo falava, não fui O eu. povo falava que ela era o cão. Aí ela me chamou pra divulgar a Revolution que ela fez logo no pós-pandemia, que foi aqui no Sonora Garden. Aí ela me chamou pra divulgar, tal, me ligou. Eu falei, Rosane, divulgo, tal, não sei o quê. Quanto você cobra? Tanto, não sei o quê. Qual o seu pico? Já fez na hora. Tá aqui, Ótimo, tal, não sei o gosto quê, assim. trabalha, tal. Aí trabalhei, em momento nenhum, ela foi grosseira comigo. Sempre ela me ligava, a gente batia papo, conversava, ela falava o que você tá achando, a gente conversava. Em momento nenhum. Teve gente da equipe na época que falou assim, ela é isso, ela é aquilo, A gente também. Meu, dela, desde que eu ai, conheço não a sei o quê. Rosane, sempre fui muito bem Sempre. tratada Eu por falei ela. assim, gente, comigo ela foi maravilhosa e agora ela tá arrasando Conta- como DJ. E aí? Ela ainda não se apresentou na Selection, mas ela já se apresentou na Jungle, acho que 2 vezes. Sim. Que Já legal. se apresentou lá no Rei Rei, já se Sim. apresentou na Kick Club. E assim, sempre com uma musicalidade incrível. Ela tá arrasando demais como DJ. Eu vi. Tem uns sets muito legais. Uma Tal. coisa mais... E logo eu quero ela na Selection também, Será trazendo que essa teremos musicalidade. Logo, sim. Rosane, porque Rosane nas adoro. alturas, na Select. Então ela é pop, né? Tava Popíssima. esperando ela aqui, você acredita, menino? Daqui a pouco quando ela Essa estiver Ó, rola, gravando, Rosane, gente. vamos vir. a gente vai sequestrar ela e Entendeu? gravar um podcast com ela na boate. Vamos lá, vamos ver quem que é o próximo, vamos ver. E o pod? E o pod? É pop ou não é pop? Pop. Olha! Se não fosse pop, já ia pedir Vai pra ir para Já Pop. ia embora, né? Sai daqui. Agora eu vou pegar aqui, ó. Quer ver o que eu achei aqui no aqui? Mostra pra câmera aqui, daqui que eu vou E colocar. agora. Ai, saiu. Menina, aqui, ó. Tava aqui, ó. Mostra. Olha lá. Entendeu? Eu na minha Selection, na primeira Selection. Onde é que era isso aqui? Eu não sei, eu não tô conseguindo identificar. Era um aí clubezinho a que tinha. Que era meio fechadinho. Era Selection? Era Henrique? ho e era. Não é. Depende da canto? É canto? Não é canto, não. Sei lá, era um clube que tinha um corredor do lado. Que era bem grande. É aquele que você falou, que era no Morumbi. Brooks. A Brooks. Pode ser. É a Brooks. Tem tipo um corredor pra fumar do lado, assim, não é? Uma coisa assim? Acredito que sim. É esse daqui, é essa Nossa, Brooks aqui. será que é ela mesmo? Não. Olha, gente, o Henrique padrão, pra vocês poderem... Ninguém ia de chapeuzinho. Eu dava um nome lá naquele É lugar. verdade. Não é? Arrasava nas produções Eu arrasava, de unicórnio. é. Tudo. personagem, tava quase Ninguém pegando ela pelo ia, braço e botando entendeu? em cima do palco, fazer alguma coisa. E ele já contando esse selection Eu já ia de animadora. Já, A gente vai falar um pouco dessa Selection Ho, né? Que vai ser agora a edição no Natal, que tá com um line incrível, super grande. A gente queria saber primeiro como é que você pensou nesse line, como é que você vai trazer de legal. Vai ter Papai Noel pras bichas, vai ter presente, o que vai rolar? O que elas vão ver ali na Selection? A Selection Ho se tornou assim uma das selo, nossas né? maiores edições. Ela é praticamente um selo independente, É. porque assim, tem a Selection Moulin Rouge, tem a Selection não sei o que, e tem a Selection Ho, mas a Ho as pessoas encaram como uma festa à parte. Parece que é uma outra festa. Então a galera curte muito, tá presente. A gente sempre procura entregar tanto produções legais, Meus amigos falaram que vão. Com já artístico, acabou me chamando. bacana. É uma das únicas festas que vai ter em pleno Natal. Sim, acontecendo, né? normalmente ela é a única no Natal. Uma época teve concorrente, mas já não tem Não mais. foi axé, Os entendi. trabalhadores com ódio e trabalhar, né? Tipo assim, cara.
é Adora. nada. Quem vai Dizendo, embora. tá indo fina, querido. Mas conta pra gente o que vai ter de novidade. Olha, desse ano é a primeira vez que a gente vai fazer no Hotel Prince Tower, porque o Hotel Prince Tower, durante, tanto no ano passado quanto esse ano, nós tivemos diversas edições incríveis da Selection lá. 19 anos, a Moulin Rouge 1 e 2, que foi meu aniversário, o Worker. Então, assim, as pessoas desenvolveram um carinho, o público da Selection, pelo espaço. Então, nesse ano, a gente resolveu trazer a Ho 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 lá. Nos 2 anos anteriores, elas aconteceram na High Club. A gente entregou um super musical. Bicho, eu não, tipo assim, nada contra, mas você não vejo o palco do Prince pra caber a Selection. Mas tipo eu assim, porque você faz aquela umas que coisas foi assim, Bang tipo... Bang era Selection, não Foi. era? Tava incrível, lindo o Mas palco. Botou uma carroça. vai botar palco aonde, gente? Vai botar do palco, aquele lá, o Ó, palco que eles lá vão- vocês Vai vão ver acontecer. tudo. Então Tem tá que ir bom. lá Porque pra não é poder só ver. palco que vai ser usado. Ah. Papai Noel vai vir de muitos lugares. Querida, tá vendo de Mentira! helicóptero, ela vai descer. Então, Esse é- assim, pode ir lá. E como é que faz pra adquirir Você esse vai ser o Papai ingresso? Noel? Como todos os anos. amor. O Papai Noel, ele chega que chega. Tudo bem que agora eu tô no processo de emagrecimento, quem sabe do ano que vem vai ter que ser outro Papai Noel. Acho que foi um estimento, eu tenho pra te Ou emprestar. isso, né? Ou Conta isso, pra mas gente, pra poder as gays poderem adquirirem o ingresso. os ingressos estão disponíveis no Simpla. Tá. Tá, a gente vai inclusive fazer, vai ter promoção de ingressos duplos, ingressos triplos. Ah, vai ter lista a gente também, quer todo alguma coisa mundo. A princípio só ingressos, mas E o de Line? repente pode ser que surja uma lista. não Conta sei. o line, conta o line, conta o Quem line. vem aí? E vem muita coisa. Tem Alisson Vitor, que faz a sua estreia. O nosso residente Lucas Andrade. Tem o Bravá, que todos os anos está na Selection de Natal. Ele mora fora hoje em dia, mas na Selection de Natal sempre ele traz. sempre tá. Tem o back-to-back do Marcelo Almeida com o Alberto Ponzo, que foi assim um Bafo. sucesso na edição Legrand que todo mundo falando e a gente tá repetindo agora. Tem o Gui Valenga, que começou a história dele na Selection na Ho 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 em 2021, que foi no VIP Station. Ele se apresentou lá foi a primeira Selection que ele se apresentou, já foi a do Natal. E aí depois ele nunca mais voltou no Natal e tá voltando esse ano, depois de legal. 4 anos. Ele tocou em outros, Olha mas só. no Natal não. Então ele disse que Só tá preparando DJ uma coisa muito bafo. especial. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem Alisson Nunes. Ai, não creio. Aqui é Maravilhoso. bafo também, tá É o sempre Moonlight, que presente com a incrível, gente. Gente, o Alisson, ele tá dando Tem nome, Fran né? Albuquerque, que vai entregar Franzinha, tudo. sim. Mar Rodrigues, Will Capitão comemorando 2 anos de carreira. Quantas Milena horas de festa? Fox. A festa ela vai ter 16 horas. Ela começa às 16 horas do dia 25 de dezembro, no feriado do Natal, depois do almoço. Vira à noite e vai até às 8 horas da manhã de sexta-feira, Tá dia vendo, 26. Bicha, gente? Então é isso. desgraçada, Tá esperando o quê entendeu? pra você adquirir seu ingresso aqui agora, que neste domingo já dá tempo pra você adquirir até o dia do Natal. Corre lá no Instagram e clica no link pra vocês poderem... Fala que veio pelo Pod é Pop pra vocês poderem adquirir esses de Pra comprar, dois, vai lá, de vai três. comprar, gata. Vai Vai lá pra comprar ganhar esse mais um. ingresso, bicho. Adquirir logo que esse Papai Noel tá babado, menina. E a gente, além dessa pista, a gente vai ter uma pista house Ai, lá tem no uma lounge do novidade Hotel Prince incrível. Tower. Vai ter o lançamento da dupla Seven, que é formado pelo Sherry e pelo Igor Michelato. Tem Gabriel legal. Trindade. Então vai ter 2 pistas Tem ali. Matheus Germano. Ou vai ser pra recepcionar só? Ela vai começar um pouquinho mais tarde, porque na verdade a gente tá com uma expectativa de ser bem bombado, então vai ter 2 pistas. A pista lá de baixo, né, a pistona ali, principal, que inclusive a piscina do hotel vai estar coberta. Pra poder caber Pra mais caber gente. mais gente, Ah, tá, não vai ter mais piscina, conforto, entendi. não vai ter piscina. E lá em cima ainda essa pista de house. A pista chama Shelter, que é um abrigo, um refúgio ali. Ai, cansei um pouco do tribal, vou Pra ali sentar, Pra poder dar mais dar uma parecida. descansadinha, comer e Fazer tal. alguma- E Que com uma legal. musiquinha diferente E ali, o né? legal de lá é que também tem isso, né? Tá chovendo, fecha. Parou a chuva, abre. Então tem Exato, essa... e se tiver frio, o lugar é climatizado, se tiver calor também. Ainda da estreia dos que eu falei, ainda tem o Kel Magalhães que vai estar tocando Summer Electro Hits Olha. e o Gabriel Rocha. Então, Nossa, assim, só DJ bafo, menino. então vai ser assim, festão, 17 DJs, 16 horas de festa, 2 pistas. E o Tô te telefone tá tocando pra ligando, você. não diga longe Será? do Pod é Quem Pop. será, Alô, gente? Será que é mana. cobrança? Será que é o Papai Noel? Oi, Luiz, vulgo Lulu, vulgo Luiz Nelson, como eu gosto de encher o saco. Falar do Luiz Neto é fácil, eu vim aqui só deixar uma breve mensagem, um breve recado especial para ele. Lu, você sabe o quanto eu te admiro como pessoa, como profissional. Você tem um coração imenso. Se eu sei o que eu sei hoje sobre a cena, foi graças a você que me acolheu.
12 anos atrás na Celeste, ou 13, já tem tempo, hein? Que eu nem lembro mais quanto tempo é. Mas desde aquela época, por mais que você não gostava muito de mim no início, a gente aprendeu a gostar um do outro, e hoje eu não sei viver a minha vida sem você, e eu sei que é recíproco, porque a nossa amizade vai além do trabalho, e eu te admiro muito, continuo te admirando e continuarei te admirando pro resto da vida, porque você é um profissional foda, e eu queria que as pessoas conhecessem metade do que eu conheço para saber o quanto você é incrível. Então é isso, um beijo grande e obrigado por tudo mais uma vez, Liz Nelson. Beijo, Fábio. Fábio, você achou que ele era seu marido? Ah, tá bom. Achava que a senhora ficava com ela. Que a Então senhora não gostava casada dele com no ela. começo? Tem mais Não. recado, Camila? Tem mais recado, peraí, Ah, vamos lá. Vamos atender de novo? Vamos ver quem que vai falar mais, vamos ver. Salve galera do Pod Pop, passando aqui para participar dessa homenagem linda que vocês estão fazendo pro meu amigo Luiz Neto, carinhosamente chamado por mim de Lulu, e a partir de agora vocês podem chamar ele assim também, e para falar um pouquinho aí da nossa amizade, vamos lá. Gente, o Luiz Neto é um amigo que participou dos melhores e dos piores momentos da minha vida e ainda participa. No momento que eu perdi meus pais, por exemplo, ele estava do meu lado, me aconselhando, me incentivando, tanto ele quanto o pessoal do Superfestas, sempre presentes na minha vida, sempre ali lado a lado, tanto nos bons momentos como nos maus momentos. O Luiz Neto tem a capacidade de transformar um problemão que está na nossa cabeça num probleminha e ainda fazer você dar risada disso. E ele sabe a hora certa de te incentivar, de te castigar e de te dar um puxão de orelha. Ele é um amigo surreal, ele conhece a gente como ninguém. E assim, é sem palavras, é uma amizade, é um amigo que eu quero ter pro resto da vida. É uma pessoa que apoia a minha carreira, apoia a minha profissão e tá sempre do nosso lado pro que deve é. Beijo, Lulu! O papai dos Lucas. amigos, né? O senhor é o Que pai massa, dos amigos. amigo, que incrível. Então você é aquele que puxa a orelha também? Quando tem que falar, do você Lucas fala? é babado, porque o Lucas, ele é, ó... Tem mais, Camila? O bom é assim, né? A gente tem que. É amigo, mas também a gente tem que. Tem mais, olha, tem incentivar. mais. Olá pessoal do Pod Pop, tô aqui para deixar um super recado pro meu amigo Luiz Neto, que está aí com vocês agora, para dizer o quanto ele é especial para mim, o quanto nós nos conhecemos há muito tempo, há mais de 20 anos, nós iniciamos uma amizade e através disso veio a Selection, de uma ideia de encontros de amigos, e estamos juntos até hoje. Lu, eu queria te dizer que você é um cara super especial, guerreiro, que corre atrás dos seus objetivos, sempre lutou muito e sempre esteve aberto a ter mudanças, a novas ideias, a novas mudanças em si mesmo, e isso fez você chegar até onde você chegou. Eu acho que você é um dos poucos, se não o único promoter que é benquisto em todos os lugares, trabalha em todos os lugares. E isso mostra o quanto você é profissional e o quanto você é querido, o quanto você aprendeu e mostrou o quanto você se dedica ao que você faz. O grande resultado disso é a Selection, que é o sucesso que é pela tua dedicação e por você ser essa pessoa que não apenas quer fazer, faz acontecer, né? E é isso, amigo. Um super beijo pra você. Arrasem aí. Beijo. Lindo! Olha, faz acontecer mesmo. Muitos anos de noite, né, amigos? E na noite se faz muitos amigos, mas também, né, muitos que a gente não fica levando pra casa. Você é aquela pessoa que, tipo, carrega os amigos no bolso, assim? Então, na verdade, tipo, essa trinca aí junto com o Cláudio Nante, que também faz parte da minha vida, são os mais amigos mais próximos, assim. Esses não pegam ingresso, esses aí entram na lista. É a turma mais próxima, que, tipo, às vezes a gente passa Réveillon junto Amigo, e tal. amigo mesmo, entendi. E tal, é aquela turma mais próxima. Mas eu sou muito de boa com muita gente, assim, mas eu não sou muito de abrir minha casa pra todo mundo, não. Então, Certíssimo. tipo, e eu nunca curti muito a galera que eu conheço na noite na minha casa. Só depois de algum
tempo, assim. Então tem essa peneira. Para pra poder saber quem é observo primeiro Luiz, pra depois ser muito filho e de tal. casa, né? Isso, tá certíssimo. Nossa. Essa daqui é a nossa pequena homenagem pra você. A gente E dos amou. seus amigos Dos aqui seus também, amigos né? do Pod Que Pop. mandaram mensagem Chamou maravilhosa. ter você Obrigado, aqui. meninos. Obrigado por você ter vindo. Mas falando do Fábio ali, que ele falou que eu não gostava dele. Isso. Na verdade, o Conta. Fábio ele era próximo do DJ que era residente da Selection na época, o Thiago Hancock. E aí eu lembro que uma vez, assim que eu conheci ele, a gente ia fazer uma Selection na Bubu num domingo, e a gente ia ter uma pista 2 que era mistureba, que era uma pista tipo que ia misturar pop, sertanejo. Bubu, na né? época não tinha isso dessa forma. A Bubu tinha uma música mais pop lá embaixo, mas pop internacional. É. A gente não, a gente queria sertanejo, queria funk, queria tudo. Englobar Nessa mais. pista que chamava Mixtureba, que era com X, né? Coisa de bubu, né? Coisa E aí de tal, jovem e a pista lá de cima, a pista de tribal. E aí, quando a gente tava conversando sobre isso, e o Thiago Hancock ia tocar nessa pista, porque ele tocava no balada hétero e tava acostumado a fazer vários sons. E aí o Fábio falou pra mim assim, e você acha que isso vai funcionar? E aí ele tinha acabado de me conhecer. Agora você, assim, tipo, que Aí gosta. eu falei assim, bom, se eu não achasse que ia funcionar, eu não tava fazendo, né? Então vou ter que me arriscar. E aí eu já peguei birra dele ali. Ai, o ranço tal. da gay ali. O É ranço. porque esse povo, eles olham achando que só o É, tribal só que vive traz dentro do público. bolha, Meu amor, meu amor. E depois disso, com o tempo aí, ele quis até fazer festa pop também e tal. Porque mas na gente, naquela época ele achava que não funcionava e eu achei que ele foi tão sincero, mas foi uma sinceridade que eu não estava pronto para receber Pra no poder momento. fazer ali. E aí eu já peguei uma birrinha dele ali. Aí depois ele se ofereceu para divulgar a Selection. Eu falei, qualquer divulgação é aceita, mas não gostava muito dele não. Mas aí ele foi ficando, foi conquistando, foi trazendo ideias, foi não sei o quê, e foi se tornando um braço direito e um grande amigo também. Tá vendo, gente? Então Olha. tudo é possível. Se você já falou alguma coisa que ele não curtiu, pode ser que ele vire seu amigo um dia. Mas E participa de uma não festa. Até porque eu sou uma pessoa muito fechada, então tem gente que me conhece e fala, nossa, Luiz Neto é o ó. Depois conhece e fala, nossa, ele é tão fofo. É. Tão diferente do que as pessoas acham, porque eu não sou uma pessoa que sai sorrindo pra todo mundo. É, entendeu? Não é cavalo pra ficar mostrando os dentes, entendeu? É isso. E aí a coisa vai. O Israel a gente se conheceu no bate-papo de cassação. Passada, menina. então tem ali, ó, Então por tem de um babado aí de trás. trás. tudo Tal, aí. só que a gente não ficou, não. Aí a gente viu que a gente só é essa amizade, só que é um grande amigo, que hoje em dia a gente divide apartamento, mas assim, ele é um grande amigo ali de 21 anos que Bastante tempo. a gente nunca brigou. Teve Uma momentos de relação- estar um pouco mais distante, mas assim, sempre amigo, sempre próximo. Amizade, né? E eu Amizade brinco que sempre eu assim. falo que o Israel, o Lucas que me chama de Lulu, inclusive chama o Israel de Mames. Porque o Israel é aquela pessoa que cuida mais da casa, que cuida mais não sei o quê. E aí eu brinco com ele, porque ele é meu melhor amigo, meu irmão e às vezes até minha mamãe. Porque alguém pergunta, será que o Lu, acho que Você em um momento eu sou organizado. organizado? Eu sou metódico com o meu trabalho. Eu gosto das coisas muito bonitinhas, muito arrumadinhas. Tem que rodar Agora ali, com roupa né? em Muito não sei o quê. casa, Agora em organização. casa, meu amor, nem prato eu lavo. Mentira, aí ó, tá vendo, gente? Fica pra Israel, querida. Então, É Tá isso. namorando ou tá solteiro? Solteiro. Tá solteiro? Então quem for namorar já sabe, né, Bi? Já foi namorar aqui, ó, já sabe que você vai lavar o prato no dia da casa. Lavar o é prato, isso. vai cozinhar também. É isso, te e que vira. cozinhe bem. Obrigado por você ter vindo aqui Luiz, compartilhar um pouco vamos da tua falar um história. pouquinho aqui com Muito você, meu axé, querido. muita energia positiva pra você, muito sucesso, que essa edição da Selection seja um grande sucesso, como já é sempre, que tenha mais e mais e mais pra você poder fazer alegria, né? Porque é isso, né? Festa é alegria, e você mexer com o sentimento das pessoas e união também nessa data que, tipo, é o Natal, que as pessoas, que nem você falou, deixa ali, come com a família e já vai ali curtir na Selection. não A gente sempre festa fala, familiar. né? O povo vira a noite ali no Natal, curte com a família ou com os amigos, almoça o resto da ceia, né? E aí vai pra Selection depois e curte. Vai ter então, peru na Selection? Na Selection vai ter Sempre muito. tem. Ai, que Menina, delícia. corre na Então a Selection senhora pra você que não poder pegar comeu o seu peru de Natal, Arrasou. prepara que na Selection Tem vai bom. ter De peru todos esse os ano, tamanhos, entendeu? menina, corre lá. Vamos para os nossos apoiadores, vamos lá. Ai. Quer falar alguma coisa? Eu só ia falar da Selection mesmo. Então pode Selection, falar. então, 25 de dezembro, feriado de Natal, a partir das 4 horas da tarde no Prince Tower, ingressos no Simpla. Acesse lá o site selectionparty.com.br e garanto o seu. Então já Garanto o apro- seu peru, amiga aproveitando, mulher, vamos lá, tá, querida? Na Selection. Fala aqui na câmera, queria que você desse uma dica pra quem quer, tá entrando agora nesse meio de promoter, de festa, porque é isso, né? Sempre vai renovando. Que dica que você daria pra poder trabalhar ali com você, pra poder estar junto com você, que às vezes foram dicas que não te deram ali no começo? Olha, eu acho Pra que ser um bom promoter. eu acho que as pessoas têm que ser dedicadas.
sabe? Fazer com amor, com carinho. Não fazer por dinheiro, porque ó, o dinheiro nem sempre ali, é né? tudo isso. Vai Mas vir, né? eu acho que você tem que se dedicar, tem que ter carinho pelo que faz, tem que gostar do que faz. E a princípio, como eles falaram aqui agora há pouco, tem que querer levar alegria pro público. Né? Seja como promoter, seja como dancer, seja como DJ. O importante é fazer as pessoas sorrirem. Nos momentos que a gente tem tanta dificuldade, eu acho que balada é isso, é levar sorriso, é levar encantar as pessoas. E é isso que eu tento fazer há 20 anos com a Selection, encantar as pessoas e fazer com que o coraçãozinho delas fique mais quentinho. É isso, gente, tá vendo, Luiz menina? Neto, amiga mulher. E agora Arrasou. nossos patrocinadores? Tem a nossa empresa de personagem Show Cover Produções Artísticas. Você que tem um filho e uma filha, corre, menina, dá tempo de você ligar pra gente poder levar o Papai Noel pra fazer a alegria de Natal e seu Natal se tornar inesquecível. Show Cover. E nesse verão, se a senhora decidir fazer algo de diferente, cuidar um pouco mais de você, tem a Ponto E, Estética e Beleza, cuidados de nutrologia, processo de emagrecimento, desenvolvimento corporal, reposição hormonal, tudo também pra sua estética facial. A Ponto E cuida mais de você. Gente, a gente vai ficando por aqui. Passa o arroba, Luiz, pra galera poder seguir. Quem não segue, quem segue, pra adquirir o ingresso de novo pra gente finalizar. O arroba do Luiz Neto é arroba Luiz com Z, Neto com 2 T's promo no Instagram. Bem drag. E o arroba da Selection, arroba selectionparty.com. Ah, não, aqui ponto .com é arroba Selection Party. Arroba na Selection Ela é Party. blogueira do tempo Arroba ponto com pode, é ainda. pop, é isso, gente. Já ficando por aqui. Inscreva no canal, ativa o sininho e a gente vai ficando Amiga por mulher, aqui. até a próxima, mais Luiz. coisa legal. Obrigado. Tchau, Beijo, tchau, gente. tchau. Beijo. E agora você vai ter Internet para você. o Pod é Pop.